Oi, 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 gente! Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar na live. Tudo bem, gente? Aguardando. Rita, tudo bem, Rita? Seguidora antiga, né, Rita? Henriqueta, cadê você no grupo, Henriqueta? Tá sumidinha, hein? Tá com muito frio aí? Oi, Mirna, outra pupila linda. Oi, Henriqueta, lindona. Amiga, acho que você mandou mensagem pra mim no WhatsApp. Já te respondi? Eu nem sei mais quem que eu. Gisele, pupila antiga também, Luciane. Ficar aguardando o Mimi aqui hoje pra essa live interessantíssima, né, gente? Para nós, mulheres maduras. Oi, Elaine, tudo bem? Rodrigo, outro pupilo. Como é que você tá, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem por aí na Carnívora? Thalita, Fátima. Oi, Fátima, vamos entrar no desafio, Fátima. Meu Deus, amiga. Manda um oi lá no Whats pra eu achar a tua mensagem de novo. E hoje, gente, a gente tive que digitar o seu arroba porque não estava aparecendo. Então, a última live também, gente, pra vocês terem uma ideia, eu não achava a Mimi. Ela não aparecia ao vivo pra mim, eu entrava no perfil dela, isso passou uns 10 minutos, tá? Então, assim, a gente tá meio que com esse... Oi, Rosângela! Carnívora também, maravilhosa. Fátima, pupila, linda. E aí, gente, a gente vai fazer uma live hoje de um assunto que a gente fala muito, né? Quando a gente faz 40 anos, as expectativas, as coisas que a gente quer mudar, enfim, né? Aquela coisa daquela pressão toda de procedimentos e tal, e sobre dieta também, e é tudo firme na carnívora. Oi, Débora. E é tudo coisa que a gente precisa fortalecer muito a mente, né? Pra gente aceitar realmente que a idade chega, né? Então, assim, primeira coisa é isso, né? E um dos roteiros aí da live é esse, né? Por que a gente quer se comparando com as meninas de 20, né? Então, isso vai ser bem interessante. Oi, Rose, tudo bem, amiga? Rose, que a gente tá conversando agora no Whats, né? Gente, eu sou muito louca. Mas é porque aqui muda, né? Aqui muda a foto, aqui muda nome, muda tudo. Oi, Gabriela, tudo bem? Fala, Leoa. Aguardando o Mimi chegar pra gente iniciar o nosso papo. O Mimi deve ter um roteirinho anotado, né? Porque vocês sabem que eu vou falando as coisas assim aleatoriamente. Oi, Rosa. Tudo bem, amore? Rosa também pupila de algumas turmas seguidas, né, Rosa? Oi, Dani. Ai, sim, vai ficar gravada, amiga, vai ficar gravada, daqui a pouco vai pro YouTube, tá? Pode ficar tranquila, tá, gente? Né? Enfim, a gente sempre deixa, né? Rosinha, né, gente? Então me fala aqui nos comentários, aproveitando, qual que é a idade de vocês, o pessoal aí chegando. Carla, não tenho seu número. Uau, amiga, é só clicar nos contatos aqui. Tem na minha bio contatos, vai cair direto no meu WhatsApp. Ou um link na bio do Desafio Sem Mimimi. Qualquer ponto ali que vocês cliquem, quero participar, WhatsApp, tem o próprio ícone ali, vai cair no meu WhatsApp também. 6149, ó, Fátima, 61 anos, firme na carnívora, Elaine 49, 29 anos, um bebê aqui, mas já participaram do desafio, né? A própria amiga. Ah, é porque vocês não colocam o nome, né, gente? E aí eu fico perdida. Participou também, a gente tem participante de 31, acho que como é que ela chama? Do Vá Sem Fralda. Ela tem um trabalho lindo também que ajuda as mães a tirarem a fralda dos filhos de uma forma, né, natural e tal. E ela também tem 31 anos, super novinha. Tá chegando também a Rebeca, sobrinha da Rosinha, com 19 anos também, ó, correndo atrás da saúde. Rosinha 40 mais. Rosinha é chique, né? Ela não fala. Ela já vou chamar a Mimi, que eu vi que a Mimi chegou.
40 mais também. Ó, a Mimi tava procurando a gente também, tá vendo? Ai, gente, que saco isso, né? 53 anos da menopausa, dei uma pausa no reposição hormonal para ver como fica 80% da proteína, gordura animal, água e sal. Que bom, amiga! Nossa, olha como a Mimi tá chique. Gente, Mimi falou para mim que tinha acabado de chegar da academia, que ia fazer um coque, que é de top de academia. Olha só como a Mimi tá. Colarzão de ouro, cabelão, toda chique. Ah, gente, ela me engana, olha. Eu que tô aqui de cor. Gente, eu tava melando a cara falando com a Carlinha, mas aqui é o top da academia. Eu só botei a jaqueta em cima para dar o efeito, gente. Porque internet não quer ver bastidor, ele quer ver palco, né? TV palco. Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar de algo, pá, delícia. Quer falar sobre a gente, sabe? Falar sobre mulher, sobre nós que estamos sendo, né, induzidas a se espelhar em nossos filhos, na juventude, nos 25 anos, até em 20 anos. Só que nós, né, mulheres já maturas, de 40 mais, eu já vou fazer 53 e eu quero me inspirar, né, em outras coisas, no que realmente importa. Não vou querer ficar com 60 me inspirando em buscar uma juventude, né, abusiva de 20 anos, porque eu amo o Criador, amo tudo que ele fez e a gente é feito de fases. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mimi falou uma palavra agora, abusiva, porque isso realmente se torna né, exatamente isso, né? Ah, que, ó, cafezinho. Tomar um Exatamente cafezinho com isso. minha audiência, coisa de mulher, né? Um chazinho, um cafezinho, juntos, com a minha xícara que eu ganhei de presente, ó. Personalizada da minha Mimi, amiga Lani. esse ano eu vou conseguir te mandar a xícara do Desafio Sem Mimi, tá? Pode esperar que ela vai chegar aí, tá? Nem que seja, cara, uma entrega que não Ai, não quebre, quero gente. não a xícara sozinha, não. Você me Ah, eu vou levar. prometeu, você me prometeu que ia passar o mês de junho aqui comigo. São João, você lembra? Porque você é uma mulher de palavra. Eu espero que você cumpra as suas palavras. Mimi, se eu for para aí, eu vou entrar. Eu vou fazer muitas exceções, porque São João aí não é É para São amadores, tá? João, tô Não é para. falando. E não é pouco tempo, não. É para ficar aqui de 15 Ei, dias para lá, em São João. eu e Mimi vamos malhar juntas, vamos tomar café. Ó, gente, isso vai ser um babado, né? Isso vai ser uma. A gente pode fazer o diário, de fazer uma novela, né? Um filme diário ali. Mas é isso, vai acontecer, né? Se Deus quiser. Mas eu tava falando aqui só para não fugir o raciocínio, a Mimi falou né, de uma palavra abusiva. E se torna uma coisa abusiva pra gente. Porque assim, quando você começa a entender um pouco como as coisas funcionam que não existe milagre mesmo, porque senão as pessoas não estariam cheias de botox, não sei o que, procedimentos mesmo, né? Mas a gente vê qualquer propaganda, a gente tá aqui passeando pelo Insta, a gente tá passeando pelo. E é só propaganda. Eles tipo assim, ele já coloca uma propaganda, por exemplo, de um creme anti-rugas com uma mulher que não tem ruga. Uma mulher linda, maravilhosa, que você fala assim, meu Deus, mas todas as propagandas são assim. Mas isso é pra quê, gente? É pra que a gente, primeiro, entre no modo comparação e depois a gente entre naquele modo cópia. Eu vou copiar que eu vou ser igual a essa pessoa que tá aí no... Tem até uns comentários legais quando você abre essas postagens, né? A gente que é menina, a gente, né, tá sempre recebendo. E aí algumas pessoas falando, pô, podia colocar uma pessoa que tem ruga aí realmente para fazer propaganda. Mas isso já é pensado. Coloca uma pessoa novinha para fazer novinha. Dá para ver ali que tem seus 20 anos no máximo, para fazer uma propaganda de um creme que reduz bolsa. Isso não existe. Tá, gente? Já começa por aí. Você vai fazer o procedimento ali para reduzir, é o procedimento embaixo aqui, que você vai fazer tipo uma lipo e tal, aí vai dar esse efeito. Agora, creme nenhum vai fazer. Eles colocam ali o creme, isso é uma coisa que eu tô falando um exemplo, sim, podia ser de tudo, né? Igual o creme anticelulite. Você vai passar um creme celulite? Não, né? Enfim.
Então as pessoas ficam se enganando com essas questões. Daqui a pouco entram, e aí nisso começa essa coisa da cabeça, né? Porque você vai passar o creme, você vai ver que não vai dar muito resultado, mas também você não está usando da forma que deveria, que são 5 vezes ao dia, com uma quantidade X de água que você tem que tomar, com a alimentação correta, né? Você não está conseguindo nada. Aí você vai indo os degraus, né? Daqui a pouco você encontra um dentista e fala assim: mas você não quer fazer um botox aqui não, porque tá meio assim, não sei o quê. Você vai falar: nossa, estou no lugar certo. Você fala: bom, aquele creminho não tá dando resultado, né? Então eu vou fazer aqui esse botox aqui com esse profissional, né? Mas enfim, são só pensamentos. Eu sei que a Mimi tem um roteirinho aí que a gente vai seguir, senão a gente fica falando, eu fico falando coisas aleatórias. E o que é que acontece, gente? É um tema que a gente sentiu porque faz muito parte do nosso dia a dia e as pessoas que chegam para a gente chegam com muita clareza de que ela, primeiro, que ela não curte o que é e como está, e ela sempre quer ser outra coisa, ela quer ser outra pessoa. E a gente nota na nossa caminhada de mais de 2.000 alunas, né, que passaram por nós, que a mentalidade, ela conta muito. Essa insatisfação, essa ansiedade de ter o que é. Então, ela esquece toda uma vida digna, honrosa, bonita que tem para se viver. E ela pega, tipo, vira uma neura. Tipo, ai, essa linha daqui, eu preciso tirar essa linha daqui, eu preciso tirar essa linha daqui. Então, ela dorme e acorda e o propósito da vida dela precisa tirar essa linha daqui. Outras pessoas é minha barriga que tá mole, minha barriga que tá mole, minha barriga que tá mole. Outros são os seios, outras, né? É o cabelo que cai, outra é a unha que cresce. E aí, ela usa toda a energia dela, drena, perdendo saúde, focada no lugar errado, gente. Então, isso tem acabado com muita gente mesmo e tem trazido danos mentais porque muitas vezes vira uma neurose crônica. Então, a gente convive com muitas pessoas, com muitas mulheres, e isso já está muito claro para a gente. Eu deixo de fazer o que eu preciso fazer e pauto a minha vida agora nessa questãozinha. E aí a gente abre mão de ser grata por uma série de coisas importantíssimas. Quem me segue sabe, todos os dias, a minha audiência, eu faço questão de lembrar se já agradeceu hoje. Então, um dos primeiros posts que eu coloco toda manhã tem que ter algo assim, lembrando a pessoa, tu já agradeceu hoje? Porque eu tenho inúmeras experiências com pessoas que convivem, né, comigo, amigas, irmãs, onde uma vida inteira era aquela frase repetitiva, quero cortar meu peito, que meus peitos é isso, que meus peitos é aquilo, meu sonho é cortar meus peitos. Quando eu puder, eu corto meus peitos, eu corto meus peitos. Até um dia que acorda, uma dorzinha no peito. Porque foi uma oração tão bem feita, tão intensa, e lá vai eu para o médico com essa pessoa, chega lá, tem um nódulo, e o médico diz, você tem que cortar seu peito para arrancar o seio, porque você está com um nódulo. Então, isso é um ponto que eu já quero trazer mesmo, para que a pessoa comece a refletir. Porque tem aí um dito popular, né, que a gente já ouviu, todo mundo que está aqui, que ouviu, pode colocar aqui, para mim, sim, já ouvi onde que se a gente acordasse no dia seguinte somente com o que agradeceu hoje, o que é que você ia ter na tua vida aí, né? Muita gente tem quase nada, porque o que a gente nota é muita gente reclamando e pouca gente agradecendo. Isso é um hábito. Se você quer ter saúde, né? E caminha com a gente, é acordar com gratidão. E não é por coisas mirabolantes, não. E não é por não ter problema, não. Né? Não é sobre ter desafios na vida, é sobre eu já abro meu olho na cama e antes de me levantar eu tenho uma prática que eu tenho que agradecer no mínimo 10 coisas por dia. A cama quentinha, estar viva, poder recomeçar mais um dia, né? Estar andando e poder levantar da cama e andar. Porque já teve dias que eu acordei com o desafio de não poder andar, de ter uma dor X e ter que, né, me hospitalizar. Então, gente, não é todo dia que a gente acorda com tudo. Então, se tem uma coisa que mexe com autoestima, são essas coisas. Rouba a tua saúde, mexe com a autoestima e tira o que você tem de mais sagrado, que é o poder feminino. Vocês têm noção dessa bênção que Deus deu para você? De você transbordar amor no seu lar, de você ter uma energia que acolhe, de você gerar um filho no teu ventre.
E aí a gente se apega com coisas, sabe, que o mundo, como diz Carlinha, vai condicionando a gente e a gente cai de patinho nessas esparrelas. Eu já quis um número X de roupa achando que aquilo era ter saúde. Eu não fazia nada para a saúde, eu fazia para entrar na calça número 36. Isso é um equívoco na vida da gente. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, porque a gente quer mesmo que você traga uma reflexão. E eu quero fazer uma pergunta assim, bem direta agora para você. Você que está aqui, seja muito sincero comigo, com Carlinha, interaja aqui. Você olha realmente as mulheres de 25, sabe, aí online, e você diz assim: eu deveria ser assim? Eu quero que vocês botem aqui para mim, né? Quem foi que disse que envelhecer é perder valor? Que é outra coisa que a gente vai trabalhar demais aqui. Porque não foi isso que o Criador deixou para gente, não foi isso que toda ancestralidade que a gente prega. Por isso que eu digo que ser carnívoro não é comer carne, não. Você tem que ter tudo isso bem claro na sua mente, porque isso também é ser carnívoro. Porque, gente, olhem, antigamente, na nossa ancestralidade, toda pessoa, quando ela ia envelhecendo, ela tinha um lugar especial na comunidade que ela vivia. Ela era vista como uma pessoa sábia. Poxa, se Carlinha é uma pessoa madura, eu ia até ela quando eu tinha qualquer desafio, pedir conselho. É porque ela tinha a sabedoria da vivência, por isso que ela estava madura, ela era algo especial e eu desejo que todos nós aqui tenhamos essa mesma mentalidade, porque se a gente é ancestral, se a gente é carnívoro, se a gente pauta de acordo com a natureza, com as coisas que Deus fez, não esqueça desse saber. Estar madura é trazer sabedoria. Se Carla tem 10 anos a mais de vida que eu, ela vivenciou mais coisas que eu, ela tem uma maturidade que eu preciso respeitar. Porque eu me recordo de mim com 15, 20 anos. Cara, a gente pensa tanta bobagem, a gente acha tanta coisa da gente que não tem nada a ver. Hoje, com 52, eu digo, meu Deus, eu falava isso, eu fazia isso, eu vivia nesse estilo, eu vestia assim, eu calçava assim. Muda todo o jogo, gente. Quando a gente vai amadurecendo, a nossa visão é uma virada de 360 graus. Hein, Carlinha? Tô vendo aí tu pensativa. Mas é, né? Exatamente isso. A gente com 15 anos, eu falo assim, gente do céu. Mas falando também desse lance de se comparar, né? Hoje eu penso, né? A gente, lógico, mas, cara, a gente tá, né, nesse nível aqui, tem várias pupilas aqui também que já estão indo para esse nível aqui, 40, 50 melhores do que muitas hoje, meninas de 20, que diga-se de passagem, uma geração que tá assim, sem, assim, não falando de todos, tá, gente? Mas meio que sem esse propósito até de se cuidar e tal. Como é que vai chegar também aos 40, 50? A gente ainda teve né, toda essa questão de saúde um pouquinho mais e tal, né? Mas como que vai chegar? Então eu brinco até, né? Eu falo assim, gente, eu tô melhor do que a Carla de 20, com certeza hoje. É uma coisa, assim, impressionante, né? Mas essa questão da ancestralidade, né, do valor das pessoas mais velhas, porque a gente vai envelhecer, né, gente? O fato é esse. E um grande fato hoje também é que o sistema, além de querer acabar com tudo, ele está querendo acabar com essa ancestralidade também, que entra muito nessa live de hoje. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu vejo uma senhora de 68 anos, com não sei quantos netos, com 5 filhos, não sei quantos netos, bisnetos e tal. Eu conheço pessoalmente, tá, gente? Vou falar de um caso real. Uma senhora estressadíssima também, tomando centralina. Então, eles estão acabando com a capacidade cognitiva dos nossos idosos. Então, são vários idosos acabando a vida com demência, um problema. Então você não vai ter isso que a Mimi tá falando. Naquela comunidade tinha o ancestral, e tinha mesmo, era coisa muito respeitável, da onde tirava os conselhos, da onde tirava a vivência, da onde tirava né, a coisa E toda. é o que a gente faz na nossa comunidade, né, Carlinha? Resgatar isso. Resgatando o que realmente importa para a vida da gente, porque isso se perdeu totalmente.
E um ponto aqui importante, gente, que esse assunto hoje, né, que a gente quer mostrar para vocês, mulheres de 40 a mais, que estão se espelhando nas mulheres de 25, como isso não tem nada a ver com beleza, e como isso não tem nada a ver com saúde. Isso aí tem tudo a ver com, primeiro, com desconexão, segundo, com os hormônios, e com a falta dessa identidade aí que Carlinha está falando. Porque a gente se perdeu verdadeiramente no tempo. Hoje os idosos não tem mais aquela coisa, eu vejo muito, né? Porque eu convivo, inclusive eu falo muito sobre esses remédios que estão dopando aí a galera, não sei o quê, porque tem muitos idosos tomando, muitos, muitos, muitos. Inclusive essa pessoa que eu conheço, que eu acabei, uma amiga, uma outra amiga, a minha tia, a minha outra tia, a minha não sei o quê, gente aí fazendo teste para TDAH, para poder ganhar uma receita de Ritalina, para a vida ficar mais colorida. A pessoa nem isso são coisas reais, tá, gente? Isso está acabando com. Então a gente não vai ter essa questão dos idosos. Meu avô morreu demente, minha avó também toma esses remédios, né? Tá lá se tratando. E eu falo, gente, é uma loucura, porque tá acabando com todo esse sistema do envelhecer. Aí a gente chega ali aos 40 anos, né? Que é a idade ali 35 mais, né? Que já começa a aparecer os probleminhas da vida que a gente não sentia porque a gente é novo, porque o nosso corpo aguenta, porque não sei o que começa, né? Aparecer não sei o que, aparecer aquela ruguinha a mais, aí você já toma aquele susto, né? Você já toma aquele. Fala, meu Deus do céu, que coisa doida. E aí já começa toda essa questão que é muito mental, né? Quando a gente fala, e hoje eu sei muito disso também. Teve até um. Estava ontem na academia, encontrei uma amiga de muito tempo também, porque eu morei aqui minha vida inteira, então vira e mexe eu conheço, né, alguém assim, coisa, oi, você tá aqui aí, não tá? Ah, que bom que a gente se encontrou aqui na academia, a gente tá ralando, né? Porque assim, a grande maioria aqui do pessoal, gente, da minha escola, da minha idade, não sei, estão com sobrepeso hoje, tá? Então, assim, 40 mais, tipo, é isso. E aí ela falou uma coisa interessante, que eu não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês agora, e a gente começou a brincar, né? A gente falou assim, não, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem como, né, como a gente se olha no espelho. Ela falou assim, ou eu falei, não sei, eu treino pra me ver pelada, bonita no espelho. Aí ela falou uma coisa assim, porque quando a gente se vê bonita, se acha bonita, quem tá do nosso lado acha também. E isso casa com o que a Mimi tá falando, que a beleza não tem nada a ver com a coisa, com a energia que você transmite, com a segurança que você transmite. Então, se primeiro você gostar de você se amar, você não ficar procurando aquele defeito, aquele não sei o quê, a outra pessoa nem vai ver. E a gente está sempre preocupado com a outra pessoa, ou ficar parecido com a outra pessoa, ou seguir o caminho daquelas outras pessoas, ou se espelhar naquela menina de 20 da propaganda que está fazendo propaganda do creme anti-rugas, para quê? Para você achar que você vai. Enfim. Gente, eu vou só atender aqui a porta e já volto, tá? Que meu marido saiu, foi treinar, Mimi. Continua aí, tá? Que eu já volto. E é aquela comparação doentia, né, gente? Que é um ponto assim que mais machuca a gente, porque a sociedade ela vende juventude como se fosse um sinônimo de valor, né? O nosso valor está no que a gente representa. E aí é onde entra a frustração total. Por quê? Porque a mulher madura hoje, atual, ela foi ensinada a temer o envelhecimento. As pessoas estão com medo de envelhecer. Então, eu vejo até ultimamente na escola mesmo das minhas crianças, gente, professoras lindas de 20 e poucos anos, 30 anos, totalmente já transformada, totalmente sem expressão, com preenchimento, com botox, uma coisa de uma pessoa linda que parecia uma princesa. Nossa, qual a necessidade? Por quê? Porque já colocam o medo de que a partir de 30, 35 você já precisa começar a se cuidar. Então, o que está acontecendo absurdamente é essa comparação doentia de uma idade com a outra, o sinônimo de valor que a gente perde, porque só tem valor o que é jovem, porque é bonito. Então, hoje, para a cabeça, assim, da maioria dos homens, não são todos, mas, não, não quero não namorar coroa. Coroa, para eles, 35 anos, eles não estão nem, já tem aquele tabu. Por quê? Porque a gente foi ensinado a isso, né? Envelhecer é uma coisa que a gente tem que ter medo, tem que se cuidar, não pode, Carla, você está envelhecendo como se fosse algo nocivo à vida da gente. A Não gente não está pode, né? entendendo Não mais. pode, Não não pode pode. envelhecer.
né? Você não Não, tem botox em mim, Carlinha, não tem botox, não tem preenchimento. Você vai ficar mesmo com bigode chinês, tem certeza? vou. Não quero esse trabalho para mim, mas gente, sempre aqui falando, sempre, sempre, sempre. Eu e a Mimi, só para contextualizar um pouquinho, porque a gente sabe que o nosso público, ele é tão grande, a gente tem pupilas que fazem procedimentos, a gente tem pupilas que fazem reposição hormonal, a gente tem pupilas, só que a gente sempre vai falar, sempre vai, a nossa bandeira aqui e o nosso movimento do carnívora raiz, do que é realmente ser o carnívoro, por isso que a gente fez a última live falando o que é realmente ser um carnívoro. Carnívoro pra gente não é um carnívoro que repõe hormônios e toma whey protein. Desculpa, gente, mas não é. A gente tem que falar ai, mas você tá falando que porque eu reponho hormônio. Não, não, é problema de cada um. É isso que eu quero falar. A gente não tem problema nenhum. A gente fala aqui dos nossos pensamentos. E quando a gente tem um desafio da magnitude que é o desafio sem mimimi, primeiro ele é pra gente. Eu não sei se vocês entendem isso. A gente está há 3 anos trabalhando sem virar nem para a esquerda e nem para a direita. A gente está indo reto. Entende? Eu não sei se vocês percebem isso. Sempre ali, ó, a mesma coisa. A gente não. Não é que a gente não tenha crescido muito, a gente cresceu muito também, mas continuou com o mesmo projeto. É o nosso projeto. Por quê? Porque a gente precisa viver isso também. Então, tudo que a gente fala aqui é em relação a gente. Vocês acham que eu nunca me senti insegura por causa do meu peito pequeno? Nossa, passei anos da minha vida, passei quase 10 anos planejando colocar um silicone, porque eu achava que era o que faltava em mim. Porque eu tinha, né, o peito pequeno. Então, aí o pessoal chegava e falava assim, nossa, você tem um corpo maravilhoso. Cara, se você colocasse um silicone, meu Deus. É assim que o pessoal chega, né? Quantas vezes, né, tipo assim, olhei pro meu nariz, eles falam que ele é pequeno, mas quantas vezes eu falei, gente, meu nariz parece uma coxinha, não sei o quê. Ficava anos martelando aquilo, sabe? Então, assim, a gente precisa não essa coisa que eu sempre falo e deixo bem claro aqui, não é essa coisa de você se aceitar do jeito que você é, com 120 quilos. Não é isso, não é esse movimento, tá? É o ir pro mais natural possível, ajustar o seu corpo, aqui a gente tá falando de corpo, mente, alma, alimentação, que vai te deixar uma alimentação que ela não tem como não te deixar com o corpo que você tem que ter. Você não vai resolver os problemas em 1 ano, 2, de uma vida inteira fazendo errado. Igual tem gente que fala assim, nossa, emagreci muito, 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 muito. Um exemplo clássico. A pessoa emagreceu muito, Mimi, 10 quilos e tal, e tá ali e sentiu um pouquinho de flacidez, sentiu que a pele ficou um pouquinho. O que ela vem falar pra gente assim? Ah, mas a carnívora não é diferente, né? Não sei o quê. Calma, querido, você vai ajustar essa pele ainda, à medida que seu corpo for ajustando inteiro. Primeiro você perde gordura, emagrece, não sei o quê, vai ficar com as marcas que você fez no seu corpo durante a sua vida inteira. Porque a gente faz marcas no nosso corpo. Eu vejo muito, assim, meninas que foram engordando, por exemplo, adolescência ali, não sei o quê, colocou aquela calça um pouquinho mais apertadinha, continua usando, a gordura ela vai crescendo e vai ficando aquela marca, que depois você vai ter aquela marca. Lá na frente, quando você emagrecer, quando você não sei o quê, você vai ter aquela marca, você vai ter que ajustar isso, você vai ter que trabalhar a flacidez, você vai ter que trabalhar a pele. Um Trabalhar a pele como? jejum. Com o consumo de gordura animal. Aí você vai construindo uma nova pele. Colesterol, gordura animal, é o que reveste as nossas células. Nossa pele também são células. Nossa pele é o nosso, né? Então isso vai mudando aos poucos. E a pessoa já quer que ela não sabe que é em etapas, né? Ela já vai querer essa coisa do eu. Pessoalmente, eu senti com a carnívora esses últimos 3 anos, questão de pele, não preciso nem falar nada. Pele muito mais hidratada, muito mais. Hoje eu falo que eu tenho até umas covinhas aqui, né? Porque a gente faz uma ginástica. Mas eu sinto assim, gente, eu vejo, sabe? E pele muito mais, sabe? Hidratada mesmo. A gente sente e tal, né? Mas isso é A com o tempo. flacidez, Carlinha, com o tempo, depois que você desinflama, que você reduz o que precisa reduzir, gente, o jejum, ele é Pra cirúrgico flacidez, para nova pele. renovar a tua pele, né? A autofagia, ele vai as células boas comer as ruins e isso é uma renovação de pele impressionante que você tem num jejum longo, visivelmente. Pode tirar foto na segunda, faça um jejum de 3, 4 dias e tire a foto no final, que isso já vai ser nítido, textura de pele, como é transformador. Só que isso você tá falando aí agora, ninguém vai falar assim, eu vou fazer um jejum de 3 dias. Gente, Tem que ter etapa, preparo, acompanhamento, nutrição primeiro. conhecimento, super nutrição primeiro, é tudo um processo, né? A gente está aqui falando com vocês assim, os pontos, né? E agora a gente vai ver como é que isso acontece na vida da gente, porque não é decadência, gente, é uma nova fase de uma outra potência que a gente vai viver dos 40 para frente. Então, os 40 anos, ele vai trazer o quê?
perimenopausa, né, climatério para algumas pessoas, os hormônios se modificam. Você não tem, você acha que mesmo uma pessoa de 25 vai ter o hormônio de uma criança de 5 anos, que não para, que pula sem parar, que sobe na árvore, que cai, que desce, que a mãe fica louca correndo atrás e ele quer andar, ele anda o dia inteiro, 24 horas. Com 15 você já não faz isso. Será que as pessoas não têm noção? Com 25 você ainda tá linda, mas você não fica andando e pulando e subindo nas coisas, nem vai para um parque, pula, não pula-pula como uma criança, da hora que chega até a hora que sai. E sai chorando. A mãe arrastando, ele ainda quer ficar mais. Porque isso é algo natural da vida da gente. Só que a gente não para pensar nisso. Basta olhar isso para um pet. Eu tenho pets, quando eles chegam novinhos, é rasgando tudo, eles correm, eles pulam, ele morde tudo que vê na frente. Depois de um tempo, ele só é peraltazinho. Quando tá mais velhinho, ele dorme, que só, fica quietinho. Não perdeu nada de vivacidade, ele apenas está vivendo as fases da vida dele. Carlinha tem uma pet de muitos anos, ela fica pulando 24 horas, Carlinha. Hoje não Não tem. mais. Hoje não. É É mesmo? natural, gente, é natureza, é entender os ciclos da vida. E aí a gente tem que falar muito sobre essa coisa da crise de identidade, porque isso tá uma coisa assim, tipo, absurda, e as pessoas realmente competem. Tem mães que eu vejo competindo com a filha em vestir a mesma roupa, que às vezes nem se enquadra mais, gente. As pessoas perderam tanta identidade que às vezes a gente vê uma pessoa que não é que não possa, mas se comportando, sabe, de uma forma inadequada. Né? O que é ser inadequado? É o que não combina, o que não condiz com a vida que a pessoa leva, com as ações que a pessoa faz, com os lugares que a pessoa vai. E isso está acontecendo de diversas formas. Né? Hoje eu vi, parece que é uma coisa, né? Porque como eu postei sobre essa live de hoje, aí a primeira coisa que apareceu para mim hoje foi uma foto de uma pessoa de 68 anos, incrível, né? Com um texto mais incrível ainda, dizendo que é natural envelhecer. Mas a gente vai ter o resultado do envelhecimento, independente da genética, mas esse resultado, porque genética não deixa você, não é porque a genética da Carla é boa, que isso está dizendo a ela, dando uma garantia que aos 70 anos ela vai estar incrível assim, né? Sequinha, sem dores. Ela pode estar até com esse mesmo biotipo corporal, mas ela pode estar com uma cadeira de roda, ela pode estar com uma bengala, ela pode estar sem conhecer mais ninguém. Então, a genética não é garantia. O que é garantido é o que a gente faz com a vida da gente todos os dias, para que quando chegue lá na frente, aquilo tenha, sabe, coerência com o que a gente fez todo dia, um pouquinho. Então, É, isso eu é acho, muito. e eu acho que trabalhar essa questão mental é uma das coisas mais importantes, porque senão a gente é pego por cilada de todos os lados. Comprando coisa que não cabe na gente, que não nos cabe. Por exemplo, a mim me falou agora, né, agora uma coisa, agora eu vou comentar outra, igual aquela roupa que a gente compra, que não combina com o nosso biotipo, que não tem nada a ver, mas a gente compra. Eu já fiz muito isso, né? Mas eu tenho quadrilzão, então tem coisa que não é para mim. A gente fala assim, não, mas você pode usar o que você quiser, não sei o que não. Tem coisa que não é. Para, né, gente? Então, né, é ter esse senso. Eu e a Mimi somos conservadoras, né? E vocês sabem disso, a gente procura seguir a Bíblia e tal, a gente fala bastante disso com vocês, sempre respeitando todas as formas de crença, né, de vocês, mas é uma coisa que a gente vive, então a gente precisa colocar para fora, a gente não está aqui querendo literalmente agradar ninguém, a gente está querendo que vocês busquem o caminho de vocês primeiro, lógico, que com a alimentação, e a gente fala diversas outras coisas, porque como eu falei, o desafio sem mimimi é sobre a gente, né? Tanto que tem coisa que, né, ontem eu né, comprei um negócio essa semana passada aí, que aí a gente tem coisa que a gente só coloca lá. Cheguei lá, não tô ganhando nada com a empresa tal. Cheguei lá e falei, gente, usei isso aqui, é muito bom, testado, aprovado, podem investir. Não vou falar o que é também para deixar vocês curiosos, depois se quiser entrar no desafio para saber, né? E porque tem coisa que tem que ser exclusiva só, né? Porque senão não, né?
as pessoas de lá têm muito valor, né, Mimi? Quem, né, compra o nosso trabalho, quem é lógico que vocês aqui também têm, a gente ajuda da forma que for, mas, né? Então a gente sempre tá falando de coisas que a gente usa, que a gente faz e que a gente vive e que a gente e as pessoas falam assim, nossa, isso faz muito sentido, nossa, isso e tal, não sei o que, leva para sua vida ou não, né? Ou, né, deixa quieto. Então é tudo sobre a gente. Eu acho que essa questão mental é muito importante trabalhar, principalmente por causa da gente, porque nós somos duas mulheres. Mimi tem 52, eu tenho 42, e a gente é igualzinha. Todo mundo tem um marido em casa e passa por essas situações de ter um relacionamento sério também. É uma outra questão que eu quero muito fazer uma live, Mimi. Relacionamento, libido. A gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque e casa muito com o que tem aqui, porque eu fiz várias transformações no meu relacionamento. Vou fazer 22 anos de casada agora, graças a Deus. E eu fiz, e assim, a carnívora mudou 360 graus já, os últimos 3 anos. E, cara, as coisas que a gente vai vivendo, que a gente vai modificando, que a gente vai dando valor, que a gente vai. E quando a gente gosta da gente, parece que a carnívora me trouxe isso tão forte, me amar, assim, sabe? Que você anda pelado dentro de casa com seu marido, ali com a maior naturalidade. Cara, que é uma coisa incrível, porque é um natural, assim, sabe? Não é aquela coisa que você tem vergonha de alguma coisa. Eu sempre tive meio vergonha do meu bundão, do meu quadrilzão, e, sabe? Enfim. Quem é mulher sabe disso, né? Os nossos pontos ali que não são, mas você é linda, não sei como é que você tem, não sei o que. Não, cada um tem a sua questão. Mimi falou isso, é um São os peito conflitos, sediar, né? uma coisa. Os conflitos internos que a gente tem, isso é muito forte, gente. Porque o que é que esses conflitos internos trazem? Essa crise que eu falei da identidade, a gente tem medo de perder a atração, da gente não ser mais algo atrativo, né? Qualquer coisa, qualquer pessoa por perto, jovenzinha, nos ameaça, se a gente não tem isso bem claro, né, mentalmente, sobre nós. Jovenzinho não me ameaça não mais, hein? Muitas mulheres que são independentes profissionalmente também têm esse medo de perder espaço nas coisas, no trabalho, dizer, nossa, né? Será que eu vou ser substituída? E isso acontece em muitos lugares. Então, a gente precisa ter nossa capacidade, sabe, bem clara do que a gente é, do que a gente representa, para que isso não seja uma ameaça, porque senão a gente vai viver naquele alarme o tempo inteiro. Porque muito de pessoas que vêm para o nosso desafio, a gente percebe que muito das doenças, dos sintomas que elas têm, se refere a ela se sentir ameaçada o tempo todo. Seja como Carlinha falou, sobre uma relação ameaçadora tóxica, seja no trabalho, seja ameaça financeira, seja ameaça, sabe, sobre do que ela pensa sobre ela, dela não se amar. Então, isso é muito sério, porque precisa ter isso claro para poder a gente não se comparar. E eu costumo dizer que eu não devo me comparar, nem mesmo, a gente se compara com a gente mesmo. Cara, não. Eu não posso me comparar com a Mimi de 15. Eu não tinha essa mentalidade de hoje, eu não tinha sabedoria. Então eu só podia escolher com a cabecinha que eu tinha lá com 15, com 20, com 30, com 40. Eu conheci a carnívora 49 anos, pulando para 50 anos. Então, gente, não é bem assim, eu não posso me comparar com as ações que eu tive antes, nem eu fiz a escolha com aquela consciência. E a gente erra muito por inocência. Por isso que a gente batalha tanto para ter pessoas dentro do desafio, porque a gente nota que a transformação é tão profunda, a gente não é sobre peso no corpo, nem ganho de massa, e não é somente sobre ser carnívoro. Eu vejo, sabe, o E ela desafio vai como acontecendo gradativamente, né, Mimi? é, e o desafio, ele, tipo, restaura a gente de dentro para fora, não só quem faz, a minha, a Carlinha também, a gente estuda diariamente, e essa troca é tão profunda, por isso que a gente lá trabalha muito mente e corpo, sabe, a alma da pessoa, porque são muitos machucados, gente, que nos coloca aprisionados onde a gente está, muitas vezes. Então, sabe, a mulher de 40 ela não precisa competir com a de 25. A mulher de 40 ela precisa se reconciliar consigo mesma. Então, a mensagem é essa. Se reconciliar com a mulher incrível que ela se tornou. Porque não fala sobre passado. O passado ficou lá, gente. Só serviu para trazer aprendizado para a gente, né? Mas a gente precisa muito honrar quem a gente se tornou, quem é Carlinha hoje, quem é Mimi hoje, quem é você hoje, com tudo que você já viveu e experienciou, e a gente não pode esquecer, sabe isso?
E aí sempre eu volto com o conceito ancestral, porque antigamente a mulher madura era a mulher mais importante, mais sábia da tribo, né? Então não pode deixar isso passar em branco. E a gente não precisa se transformar em alguém que luta contra o tempo. Eu não preciso lutar para, ai, me manter assim, jovem, impecável uma vida inteira. Eu tenho que me amar tanto e focar na minha vida, dia a dia. Eu tenho falado muito sobre isso com a Carlinha, sobre como a cada dia a maturidade tem me trazido leveza, né? Antes qualquer coisa me aperreava, aquele perfeccionismo de fazer, de ser, de dar conta. Hoje não. Hoje eu quero dar conta do meu momento do agora. Aí eu fico feliz. E dá muito E agora na trabalho. live, só quero dar conta dessa live. Eu não tô nem aí pro que vai acontecer quando acabar a live. Agora eu, Carlinha, e vocês aqui. Acabou. Isso traz uma alegria, um novo, sabe, um renovo de energia interna, da gente parar, né, para viver as coisas que a gente está no momento, a cada momento, durante o dia. E no final do dia você acorda, ou você acaba ele feliz. Você acaba ele como se fosse, nossa, eu fiz, sabe, o meu melhor no dia de hoje. E não, aí você tira o que muitas mulheres fazem, o que eu fiz a vida inteira, que é isso aqui, ó. Que a gente passa o dia assim, ó, se Se cobrando, chicoteando, chicoteando eu para ser mereço, eu mereço. perfeita, para dar conta de tudo, porque tem que ser a roupa, o marido, a criança, a casa, o trabalho, os amigos, a família, e a gente se cobra. E hoje, se você não conseguir, se eu hoje não conseguir, com meus afazeres, trazendo presença para o meu dia, falar no grupo da família, tá tudo bem. Mesmo que a gente ouça piadinhas, pode tudo, faz tudo no online, mas não priorizou aqui. Não. É sobre um dia de cada vez. Outros dias eu posso acordar falando já com o grupo da família e outra coisa pode ficar, porque não é repetição, gente. Um carnívoro, ele com presença, ele não repete. Ele traz a presença e vai fazendo primeiro as coisas que importam. Depois ele faz as coisas urgentes. Primeiro, sempre as coisas importantes. Que é acordar, que é entrar em contato com a luz solar, que é ser grata, que é tomar um Prioridade. shot, é trazer um movimento, sabe? Sentir. Como é que eu acordei hoje? Eu acordei com mais energia, com menos energia? Eu quero falar muito hoje ou hoje eu quero ficar mais quieta? Aí a gente traz a presença e vai fazendo as coisas que se apresentam. Isso, a maturidade é muito inteligente em colocar isso pra gente. E cada vez mais você percebe que você passa o dia mais feliz. A maior parte do tempo do seu dia você se sente bem. E isso Tudo traz mais uma natural, né? saúde. Traz saúde mental, traz saúde física, porque tudo se conversa. Então é Acho que importante. eu acho que tudo que a gente sente, é por isso que eu tô falando sempre aqui, né? Que usar, por exemplo, usar coisas naturais fazem a gente se sentir bem. Eu nunca me senti bem passando um creme normal no corpo. E assim, que eu me lembre, não, aquela sensação de tal. Aí hoje eu passo talo, eu passo um óleo que seja, nossa, é uma sensação realmente boa. A gente colocar alguma coisa para dentro, realmente bom. Todas essas sensações, elas são incríveis. E tudo que tem uma história que eu conto sempre, que foi como, foi uma das partes de como que a carnívora chegou até mim, que é muito interessante. Eu tenho uns pensamentos meio loucos, já estava seguindo aquela época, coisa de 5 anos atrás, eu estou na carnívora há 3 anos, mas coisa de 5 anos, já comecei a seguir uns integrativos, já comecei a entender que a carne não fazia mal também, apesar de não ter virado uma carnívora estrita naquela época, já estava trilhando o caminho, mas eu estava trilhando o caminho dos integrativos, então eu já estava com muito suplemento, e pensando aquilo instintivamente, meu marido até fazia piada comigo. Ah, você acha que você vai viver 300 anos tomando isso aí? Você tá doida? E eu ficava pensando, aí começou um pensamento muito louco. Eu falei, gente, mas eu tô com isso aqui. Se o mundo acabar amanhã, eu tiver que fugir, umas coisas meio apocalípticas, porque eu penso muito, eu vou ter que levar essas cápsulas, eu vou ter que tomar, eu não vou ter mais cápsula para tomar. E eu já estava entrando no negócio dos hormônios também, já estava seguindo lá a doutora Kátia Haranaka, já estava me planejando, inclusive, uma consulta com ela, graças a Deus que eu não fiz. Fiz uma mentoria lá dela, que ela vendia negócio de beleza, que ela só mandava comer banana durante a mentoria inteira. Beleza. E aí, eu já ia me consultar com ela, porque depois você tem todo o processo, né, exames, não sei o quê, para entrar na reposição hormonal, porque eu tinha
TPM, eu tinha enxaqueca, eu tomava anticoncepcional, eu não sei, eu já estava pensando em parar o anticoncepcional também por conta dela, porque ela fala bastante verdades também sobre, né? Mas aí eu comecei a pensar em hormônios, e eu comecei a entender um pouquinho, porque quando eu quero usar alguma coisa, eu começo a pesquisar o que são os bioidênticos, e eu falava assim, bom, mas se eu não tenho hormônio, eu não sabia nem que meu corpo não ia produzir, por que ele não produzia, que ele não ia produzir eu tomando, e tal, não sabia nada, mas eu queria entrar naquela vibe para consertar as coisas e falar assim, bom, eu tenho 40 anos, tenho 39, já tô entrando aí na perimenopausa, na menopausa, que seja, que são todos os sintomas inventados para quem tá com o corpo inflamado, né? Assim, na verdade. E aí eu comecei a pensar nessas coisas loucas. Eu falei assim, gente, eu vou gastar R$ 5.000 em hormônio, que eu já tinha mais ou menos o preço, a ideia ali e tal. E aí, se o mundo acabar, gente, como é que eu vou ficar sem esses hormônios? Eu comecei a pensar nisso. Eu falei, será que isso tá certo? Será que, cara, tem uma coisa errada, uma coisa que a gente tem que comprar durante. Né, tipo assim, você vai usar a vida inteira? Provavelmente você vai ter que repor a vida inteira, você vai ter que usar a vida inteira, você vai ter que não sei o quê. Tem alguma coisa errada nisso. E sabe quando alguma coisa assim começa a martelar na cabeça? Assim, eu comecei a ter esses pensamentos. Eu falei, gente, mas que loucura. Não é assim, eu já estava bíblica, né? Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, o cara lá de cima, o meu criador, o soberano, ele não ia fazer uma coisa dessa com a gente, fazer a gente comprar as coisas. É por isso que eu falo bastante hoje, né? Né? Estudando mais a Bíblia e tal, tá tudo ali e tal, e não manda comprar nada em farmácia. Aí você fala assim, uau, eu não tenho a alimentação adequada que eu deveria ter. Meu Deus, eu estou assim por causa disso. Meu Deus, aí tudo cai como uma enxurrada, assim. Deu uma semana, eu já não consegui olhar para aqueles suplementos. Sabe que você não consegue olhar? Você sente uma raiva de si mesmo, aqueles pó, glutamina, creatina, não sei o quê. Você fala, ai, como eu fui besta, um bife resolvia tudo. Resolveu, né? E, cara, é muito louco, né? Eu sempre conto essa história para fazer as pessoas pensarem mesmo, porque a gente precisa pensar, a gente precisa fazer as perguntas certas. E as pessoas, elas vêm pra gente achando que elas precisam de alguma coisa. Eu falei isso nos meus stories ontem, que é muito triste. A gente tá com uma amiga, né, assim, sei lá, conversando, uma conversa de, mas eu tomo remédio porque preciso para tratamento, mas às vezes é preciso, às vezes é não sei o quê. Então a pessoa acredita, amiga, mas você faz algum exercício físico? Não. Você toma sol? Não. Tá com um pouco de sobrepeso? Você toma sol? Eu tô vendo que você tá branquinha. Não toma sol? Não faz um movimento e come pouca carne. E acha que o remédio para ansiedade vai resolver alguma coisa. Entendem isso, gente? É sobre isso que a gente fala, você pegar o caminho natural. E quando a gente está ficando mais velho, que é o assunto dessa live hoje, né? A gente quer muitas vezes ali competir com as novinhas, hoje está muito assim, né? Competir com as novinhas e tal, não sei o quê e tal. Competir mesmo, se comparar, competir que você é melhor. Eu tenho 56 anos, mas olha só, eu fiz lipo, eu faço reposição hormonal, eu tomo oxandrolona, não tenho uma celulite aqui, não tem não sei o quê. Mas tá na cara que você tem 56 anos, que você tem 60 anos. Vocês entendem isso? O problema não é esse. O problema não é você se encher de procedimento ou não. O problema não é. O problema é que você sempre vai parecer aquilo que você é. Entende? E acho que esse é o ponto, né, Mimi? Eu não sei se eu consegui explicar, mas acho que a Mimi entendeu o que eu queria dizer. Conseguiu sim. É meio. E aí é uma perda de tempo, porque a gente vai, gente, perceber quais os poderes, vamos pontuar aqui, das pessoas, das mulheres, né, 40 a mais, porque a gente tem superpoderes, a gente não se dá conta. E aí, o que é que o mundo ensina? Trabalhe no medo, viva no medo. E lá no desafio eu deixo isso muito claro, porque a gente aprende logo que começa o desafio a mudar a forma de viver no sentido de que cai a ficha, bora botar o ponto no i. A gente vai escolher viver no amor ou viver no medo? Porque viver no medo não é ancestral, não é de um carnívoro, sabe, consciente. Isso é o que o mundo prega o tempo todo. Medo da bactéria, medo de ficar com fome, medo da bomba chegar aqui. Tem medo, tem nada disso, gente. A gente vive um dia por vez, confiante, e a gente escolhe fazer a nossa parte. Eu deixo o que é a parte dos outros para os outros fazerem, e eu confio plenamente, entrego o que é de Deus, porque isso não é sobre mim, que eu sou humanazinha. Então, a gente escolhe viver no amor, e aí essas coisas não fazem sentido mais para a gente. É como se desse um bálsamo, um alívio, porque a gente consegue relaxar para realmente fazer o que precisa ser feito. E a gente, um dos nossos superpoderes é a primeira coisa sobre isso que eu estou falando, que é a pessoa ter consciência. Porque a gente, naquele frenesi da juventude, né, sabe tudo, pode tudo,
e não tem consciência, que é o principal. Isso, sabe, é algo que você tem que realmente entender como um presente de Deus. O segundo é essa mais experiência. A gente já sabe o que funciona e o que não funciona. A gente já bateu muito a cabeça, já quebrou muito a cara e diz, nossa, só gasto, gasto, gasto. Tanto é que nosso público é gente mais madura. Por quê? Já foi enganada há tanto tempo, já comprou tanto, já foi tanto para aquele especialista, por exemplo. Ah, eu tenho problema de hemorroida e varizes. Aí eu vou para o angiologista. Eu estou nele há 10, 15 anos, passando pomada, tomando medicamento, botando perna para o ar, como ele diz, mas eu não fico E a pessoa boa. acha que o problema é com ela. Exatamente, Esse aí é eu o nasci ponto. assim, porque eu nasci com varizes, sabe, Carlinha? É minha tendência, né? Eu tenho varizes, é da genética, minha família toda tem. E passa 10, 15 anos lá investindo, gastando, fazendo exame, comprando o mesmo medicamento, ou cada vez um mais forte, porque o outro vai perdendo o efeito, mas eu não fico boa. Então, essa nossa aluna, essa pessoa que diz, poxa, caiu a ficha, que papel é esse que eu estou fazendo? 15 anos no mesmo caminho, não resolvo, eu estou aqui ainda, por quê? Não, eu vou buscar algo diferente. E aí, em oração, que é a história que a maioria conta pra gente, como foi a minha, como foi a da Carlinha, Deus me dá um jeito, eu não aguento mais de sentir dor. Eu quero sentar direito, porque a hemorroida não deixa. Eu quero andar, eu quero fazer uma caminhada para exercitar, mas a passada, né? Vai friccionando aquilo, aquilo dói pra caramba. Minhas pernas não respondem até que ela chega num lugar seguro, faz algo e em dias o conforto começa a chegar. Então, é sobre isso. Então, é a mulher que tem que valorizar esse presente, que é ter consciência, que é ter sabedoria da experiência, e com isso vem aquele superpoder, gente, que é a autonomia emocional. Não é qualquer coisa que já abala a gente. O que a gente antes morria de medinho, hoje acontece de se é. O que é que eu posso fazer com isso? A mulher madura tem isso. Porque pode ser o problema que for na minha vida, né? Eu digo, poxa, o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso ir até aqui, eu vou até aqui e vou ver, né? Fazer a minha parte e vou aguardar confiantemente. Então, você tem esse poder tanto, né, da sabedoria, do controle emocional, como um poder energético. Porque você já não está mais no oba-oba, pegando tudo que é distração. Quando a gente é jovem, tudo distrai a gente, tira a gente do foco da vida da gente. Se é para fazer uma festinha de aniversário, pronto, acabou o mundo, nosso foco é só isso, a gente só fala nisso, só quer comprar, só quer organizar, só quer pensar nisso. Ter uma viagem é a mesma coisa, a gente começa a ver tanta distração e a gente não tem tempo para realmente olhar o que importa e para entrar em contato com a gente mesmo. Já na maturidade, a gente, nossa, faço nada mais festa. Eu quero agora uma viagem só na praia, botar meu pezinho na areia, comer uma carninha, aí já mudam os conceitos. E aí, nesse silêncio, você consegue se ouvir. Como é que realmente eu estou? Qual é realmente a emoção que eu acordei hoje? Porque eu estou podendo olhar para dentro de mim, porque a maturidade dá esse presente. Então, juventude é biologia, gente, sabe? Beleza madura é presença. Então, fica aí claro para vocês, e presença ninguém consegue copiar. A minha presença na vida é minha, uma identidade dada por Deus. A da Carlinha é outra. Cada um veio para deixar sua porção de luz nas coisas que faz, por onde anda, como fala. E a gente precisa reconhecer isso como superpoder e como um presente mesmo, quando a gente se dá conta que tem isso. Qual é a sua presença? Qual é o superpoder que você tem, que você agrega no seu lar? Que você agrega num aniversário que você vá, quando você está com os amigos, né? E a gente vê muito isso claramente quando a gente faz aniversário, que vem aquele enxurrada de mensagem, e no final a gente, nossa, olha aí qual é a minha característica de essência. Todo mundo parabenizou com o mesmo foco na escrita, por exemplo, né? Vamos supor que no da Carlinha ela recebe 100 mensagens e todas têm dizendo assim, nossa, você é muito autêntica, você fala sem medo, você toca no ponto principal e a gente entende que a gente precisa, sabe? É como se colocasse a gente no chão e dissesse, opa, é isso, para de inventar. Isso é uma característica da essência da Carlinha. E a maioria Não das é pessoas sobre. nem sabe o poder que tem, né? Não, A isso coisa não é que. sobre ser dura, não é porque ela brinca até dizendo que é cacto e tal. Não é, gente.
é como ela veio expressar aqui. E isso conta muito, porque a gente precisa, não precisa ser todo mundo igual, não precisa ter a mesma coisa. Então, cada um vai ter a sua essência e contribui daquela forma. Então, uma mulher madura, ela tem consciência disso. Ela não quer parecer com ninguém, eu não quero parecer com Carla, eu não quero parecer com Maria, com João, eu quero ser eu, do jeitinho que o Criador me colocou aqui, para servir com o que eu posso hoje entregar para as pessoas que entram em contato. Então, eu quero ser eu mesmo e quero cada vez mais trazer esse pedido em oração para que eu possa me reconhecer e ter contribuição na vida dos outros com a forma que eu fui feita. Entendeu? Então, isso, para passar, né, por tudo isso de uma coisa mais gostosa, é cuidar dos hormônios. E aí é onde entra a estratégia aqui nossa. Gente, a estratégia carnívora, ela é uma naturalmente especial em organizar hormônios. Quem me segue, que se for lá no meu destaque Sol, vai ver como eu era bagunçada, mesmo estando na low carb. Minha cara de palhaço, toda manchada, a testa era muita mancha, lá tá claro os melasmas. Muito bagunça hormonal. E isso Eu tinha também low carb, fazia low carb, ceto carnívoro, cetogênica, paleo, e vivia com problema intestinal ainda. Tipo, como é que explica isso, né? A gente fica só refinando, né? A gente vai refinando a estratégia, né? E aí ela vai te trazer uma base sólida para você cuidar de climatério, da menopausa, desses sintomas malucos, porque a gente tá bagunçado de uma vida inteira. Então a estratégia carnívora ela vai ser uma super aliada para a mulher de 40 a mais, como para uma criança, para um bebê, mas para nós principalmente. Por quê? Porque nosso corpo, mesmo funcionando bem, ele já não funciona como quem tem 5, 10 anos. Então, ele precisa estar muito alinhado com a natureza. Ele precisa estar alinhado com o material fundamental, que é carne e gordura animal. Ele precisa ter sol para ter condução elétrica, sal, porque a gente é um ser elétrico. A gente precisa botar o pezinho na E terra a para gente precisa organizar o hormônio. E a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Fazer o que é necessário. Mimi tá falando, tomar sol é um conjunto de coisas e tem uma mensagem aqui muito interessante da Rita. A Rita é uma seguidora muito antiga, a gente conversa há muito tempo e eu quero ler essa mensagem dela aqui, porque para casar com o que a Mimi tá falando aqui, eu quero comentar um negócio muito importante. 53 anos na menopausa, dei uma pausa na reposição hormonal para ver como vou ficar? 80 a 90% proteína e gordura animal, água com sal. Amiga, acho que já não está na hora de você fazer uma carnívora estrita? Primeira coisa é isso. Quando a gente fala 80 a 90%, a gente pode colocar aí uns 40, tá? Então é assim, você não vai comer a gordura o suficiente. Então, assim, amiga, pensa que nesse todo esse tempo que a gente está conversando, que você está brigando com os hormônios, que você está repondo hormônio, que é muito difícil um médico dosar exatamente o que você precisa. E, tipo, você é uma coisa que, gente, já começa por aí. Mas tudo bem. Você acha que você já não era para você estar numa carnívora esse tempo todo? Se você está repondo hormônio, por que a gente fala que quem repõe hormônio não é o carnívoro raiz mesmo? Você pode falar assim, eu sou carnívoro, estou repondo hormônio lá com gravata borboleta, ele me indicou a carnívora estrita, eu estou fazendo, então eu sou carnívora. Não, seu corpo não está produzindo hormônio, você está repondo e ele não está produzindo. Então, assim, você está sendo carnívora, você está não sei o quê, mas você está num outro processo, entende? Que também, ok. Se estiver dando certo para você, não tem problema nenhum. Mas falando específico aqui da Rita, que a gente já conversa há uns 2, 3 anos, né, Rita? E agora que você parou com os hormônios, você acha que não está na hora de você fazer uma boa live estrita? 53 anos, facinho recuperar, gente. Recupera em qualquer idade. Você tendo seus órgãos que produzem os hormônios, você vai esperar aí 1, 2 anos, seu corpo vai estar ajustado. A gente vê isso com pupilas nossas, né? A gente acompanha esse tempo, né? 3 anos, e a gente vai vendo os processos, não é de uma hora para outra. Mas se você continuar colocando subterfúgios ali, se você continuar colocando, como é que você vai saber como é que seu corpo funciona? É isso que a gente fala, né? Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas esse caso aqui é interessante por causa disso, né? A gente vê que as pessoas estão buscando, né, coisas para suprir aquela necessidade. Por que você está tendo que suprir aquela necessidade?
Tá, igual você é vegano. Esses dias eu vi um vídeo aí de um vegano. A comida mais saudável do mundo está aqui, tem tudo o que você precisa. E depois um outro vídeo dele falando tudo que ele toma. Eu reponho isso. Você fala, meu Deus, mas como assim, né? E basicamente é isso, né? Tem uma outra mensagem aqui que eu queria ler da Fátima também. Se eu só achar, porque eu deixei aqui para cima Enquanto e. você Olha, procura, Carlinha, eu vou falar uma coisinha aqui tá. que tem e não tem a ver com a live, mas só que ultimamente eu tenho recebido tantas pessoas me enviando esse mesmo vídeo desse doutor sem noção, que eu vou falar aqui, as pessoas já vão saber o que é, mas, gente, é um doutor maluco que tinha um nome já duvidoso e ano passado ele piorou a situação, colocou um nome horrível. E quem está perguntando aqui vai saber. Vai lá e Credo, eu olha tenho medo dele. qual é o nome que ele mudou É o para botar caboclo, no Instagram. que não é o nome dele mesmo. Vamos falar E aí ele botou um nome, sabe, vindo aqui, tá? péssimo. Ele é um maluco, gente, sem noção. Inclusive, fizeram essa mesma pergunta ao Peter, eu adorei esses dias. Quando eu olho os stories do Peter, ele disse, gente, quem seguir ainda um sem noção desse é mais louco, mais sem noção que ele. Ele foi bem assim, bem que o Peter não tem meia Mas eu conversa. falei nos. Cara, o cara Mas, fala coisa com coisa, o cara mas só eu fiz vende um react ontem hormônio, também só que eu come falei que eu sentia semente. pena de quem seguia o que ele fala. Gente, Deus. para de seguir, são pessoas sem noção. Vai olhar a vida da pessoa, vai prestar atenção, Olha sabe? só pra cara da pessoa, né? Dá medo. Exatamente. Eu O falo dos. cara e o nome, né, gente? A gente anda com luz, com coisa boa. Só o nome que ele botou agora, o nome dele no feed, já sabe que o cara não tem o que entregar aqui, sabe? A pessoa de bem, de luz, nem segue mais aquilo. Só de olhar confusão mental, cada hora é uma coisa com coisa. Pessoas que não têm uma linha, não têm Mas valores ele definidos começou, na vida. Mimi, mas ele deu uma crescidinha lá Claro, atrás né? por Tá causa andando da com carnívora. quantinho, Por causa da carnívora, entendeu? mudou Ele o pegou o nome lá hype dele. carnívoro, é. Mas deixa eu olhar aqui, a Fátima também é uma quase pupila, uma hora ela entra no nosso desafio antigaça também. Começou a carnívora agora, minha pele está limpinha, ela tem 61 anos, tá, gente? Minha pele está limpinha, antes era cheia de espinhas e tudo mais. Até nas costas era grossa, agora a pele de bebê. Gente, carnívora é muito rápido, essa questão de pele. E, Mimi, eu tava tendo um insight aqui, a hora que você tava falando sobre a gente, sobre tal. Essa live aqui, o motivo dela é essa coisa de comparação das mulheres ali. Fez 40, entrou naquela bitolagem de ser parecida e vai, não sei o que, faz tudo o que tem que ser feito, não sei o que, gasta. Mas tem a questão das mulheres, Mimi, que a gente atende tanto, que vem tanto, que se anulam uma vida inteira, que não tem nem vaidade, chega nos seus 45, 50 anos, os filhos já estão adolescentes, a mulher está acabada, falta de libido, não tem mais um casamento feliz, entende? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso também, como a gente está recuperando essas mulheres, e eu acho que a coisa mais maravilhosa que existe no mundo é quando a gente ouve uma mulher dessa vibe, tipo, falando lá no, né, falando lá, depoimento e tal, comecei a me cuidar, tô começando, cara, é uma coisa impressionante, emociona demais, né, Mimi? Porque a gente Tem tem que se chora cuidar, muito dentro do desafio. Tem muitas mas da meninas, forma né, Carla? certa. Que fala É, assim, gente, meu casamento estava por um fio, depois do desafio eu resgatei meu casamento. A gente ouve muito isso também dentro do porque grupo. você tem que se resgatar, gente. Vocês têm que se amar, se priorizar. E a pessoa fala assim: nossa, eu priorizei tudo, os meus filhos, um não sei o que, trabalho, tal, tal. Você se esqueceu. E aí você chega nessa idade, é lógico que tá com 10, 15 quilos a mais, às vezes 20, tá com a pele ruim, você já não cuida do cabelo, você já não. E aí, né, tem esses dois extremos, né? As mulheres, e a gente fala sempre, né, gente? A gente é uma força dentro do lar, isso é bíblico. E quantas mulheres estão conseguindo mudar o contexto das suas famílias, né? Elas vêm assim, às vezes, elas vêm querendo falar assim, não, eu entrei aqui porque meu marido tá assim, porque meu filho tá assim, eu quero dar de presente para uma pessoa. E a gente identifica, mas e você? O que que você tá procurando? O que que você tá precisando? Eu não tenho tempo nem para mim, mas eu tenho isso, aquilo. Amiga, então esse desafio é para você, porque a hora que você mudar,
todo o seu contexto muda. Isso é bíblico. A mulher edifica o lar, cada um tem o seu propósito ali. E uma mulher, quando ela começa, ela é uma força tão grande dentro de casa que pode passar 2 meses, ela vai estar aí, ali ainda. Ah, meu marido ainda está falando que não sei o quê. Daqui a pouco tá a família inteira. Daqui a pouco o marido já começa a enxergar. Daqui a pouco eu acho que começa a enxergar a mudança de atitude. E por isso que a gente falou, salvando o casamento, porque essa. E eu quero fazer essa live sobre isso, porque hoje em dia a gente vai falar sobre tudo Eu vou isso, sabe? anotar aqui, viu, amiga, para lhe Vai cobrar. ser incrível, vai ser hormônios, libido, o que é realmente a libido, o que é. Gente, libido é primeiro você gostar de você mesma, e aí você consegue mostrar isso pro outro, pro seu par, e ele vai falar assim: uau, essa mulher é segura, essa mulher se ama, cara. Você pode ter a aparência que for, você pode ter. Cara, é uma coisa impressionante. Isso é o verdadeiro Ó, gente, magnetismo. para ficar Incrível, comprometido, porque eu incrível. gosto assim, porque aí não tem mais como adiar. A semana que vem, terça que vem, a live será sobre relacionamento, libido, tudo isso que a Carlinha falou. E ó, esses dias da pupila, acho que se eu não me engano foi sexta ou sábado, colocou sobre isso, que ela estava virada na energia, organizando a casa toda, coisa que ela não fazia há anos, e ela resolveu, parte por parte do lar, tirar descarte, né? Tirar desapegado que não funcionava, deu uma renovada no lar dela, coisa que ela estava tanto abandonada como lá também, para você ver que como isso que Carla faz sentido. Duas pupilas nessa turma já verbalizaram isso. E aí Então, assunto aqui, ó, eu não aguento mais as dores da fibromialgia, ansiedade, pânico, depressão, etc, etc. Parabéns pelo trabalho de vocês, Suzy. Não pense, se inscreva. Isso aí você tira com as mãos. Isso aí fala sobre muitos parasitas, corpo açucarado, totalmente aprisionado no carboidrato, aquela coisa pesada, lenta, nutrindo vermes e não o que interessa, que é você. Então, realmente não aguente mais. Não é por acaso que você está ouvindo essa live. Inscreva-se, venha se livrar disso. A gente tem muitos casos de fibromialgia, de pessoas que, ao fazer o desafio, retirou o medicamento por não precisar mais, porque não sentia dores mais. Isso é inflamação. Seu corpo está trabalhando sobre muita pressão, tudo com deficiência, todos os sistemas, circulatório, respiratório, todos. Então, se você chegou aqui, está ouvindo isso, tem esse que conhecimento, essa desentupir tudo. consciência, não tem por que você passar dor. Como se vive com dor diária, gente? Não tem por Por quê. isso que eu falo, o ser humano ele é tão resistente, gente, que ele vai ali aguentando, ele vai, e o Criador vai dando todas as chances, amiga. Isso daqui, ó, é coisa dele, tá? Então, assim, Ó, vamos Carla, a fazer isso. Vanessa, né, a Van, que também está nessa turma agora, ela disse, ó, antes da carnívora eu sofria com hemorroida, que a gente acabou de falar, né? E hoje, graças a Deus, desinchou, nunca mais sangrou, só na carnívora mesmo. Gente, é sem medicamento. É fazendo o que precisa ser feito de uma forma natural. Olha o Hélio, Bibi. Vanessa, você é incrível, retornando aí, né? Sempre voltando, sempre que sai, volta, tem esse ímpeto de, nossa, é incrível. Ó o Hélio aqui, Mimi. Maratonei as lives de vocês no modo primal, amei. Estarei no próximo desafio. Ei, Hélio, manda uma mensagem, manda o WhatsApp para eu já te colocar na lista, para a gente já tirar as dúvidas, tá? Lá no link na nossa bio tem o. Pode falar. Educando, dizendo aqui, eu não aguento mais ter crises de dor de vesícula, pedras presas nos dutos que inflamam. Ela não conseguiu comer tanta gordura, já tentou várias vezes fazer carnívora estrita, mas ativa dores e vômitos. Então, bora lá pontuar. Quando a gente entra no processo de Como é que é o nome restauração dela, do Mimi, corpo, dessa eu pergunta? esqueci o nome É dela, Rose. mas aqui ela está como educando. Ah, Só Rose, ó. que, gente, a gente precisa ter compreensão. Vamos supor que eu estou na Carbolândia, a gente sente tudo do mesmo jeito, tá sofrendo do mesmo jeito. Só que a gente normalizou. Ah, eu sou assim. Eu não faço cocô, eu não durmo bem, eu tenho cólica todo mês. E aquilo é Miriam, nasceu assim, ela é assim. O que acontece quando a gente resolve transformar a vida da gente? A gente começa a fazer o que interessa, o corpo começa a se fortalecer e enfraquecer o que não queremos mais no nosso corpo, e aquilo começa a aparecer, gente. Então a gente precisa ter coragem, maturidade para saber que é um processo. Então, se eu resolvo fazer cocô e eu estou há 15 dias sem fazer cocô,
Aí eu procuro Carlinha, me inscrevo, começo hoje a comer carne e gordura. Eu vou fazer cocô com uma mágica porque eu me inscrevi, gente? Não. E aí eu vou começar a comer carne e gordura e aquilo vai começar a empurrar. Só que está empurrando algo que está aqui seco, duro de 15 dias. Eu vou passar o processo. O que é bom estar aqui em cima, porque eu estou construindo. Ele está ali empurrando para descer o outro. Então vai doer, eu vou forçar alguns cocôzinhos ainda, sabe? Aí a gente tem estratégias dentro do desafio para atenuar tudo isso, porque a gente pode sugerir tomar um magnésio para amolecer o que está lá preso antes de ter começado a carnívora. Mas para sair, ele vai ter que dar algum sinal de desconforto, isso é lógico e óbvio. Mas aí, quando passa um dia, dois, quatro, cinco, uma semana, eu começo a defecar todo dia normal. Mas eu precisei passar por aquele processo. Só que as pessoas hoje, elas querem tudo mágico. Ninguém quer viver o processo, né? Eu Eu estou falo, né, que a carnívora é carnívora, muito, eu começo a é muito. carnívora. A carnívora fortalece meu corpo, eu começo a desparasitar, e aí o meu corpo expulsa fios fracos, cheio de fungo, de mofo, para renovar meus fios. Ah, eu entro em desespero. Carla, meu cabelo está caindo muito mais. Então a carnívora deu errado. Não, gente, ela deu Eu falo que a certo. carnívora é o seguinte, não, se você não quer brincar, nem desce pro play. Fica no, fica no modo anestesiado que você tá, porque a carnívora não é brincadeira. Ela vai mostrar pra você o que você tem. Isso eu falei pra uma menina lá no grupo hoje. Falei assim, ó. Ah, diarreia, não sei o que todo mundo tem. Isso aí. Mas assim, eu nunca, nas nossas primeiras conversas, na entrevista, como dizem, eu falo sempre, não é um caminho fácil. E a gente não quer enganar ninguém, não é um caminho fácil. Aguenta, e é para aguentar mesmo. Acho que o desafio, ele vem para isso. Você tá lá, nossa, eu tô com isso, eu tô com aquilo, aguenta firme e tal. Daqui a pouco a pessoa fala, gente, obrigada. Nossa, acho que se não fosse por vocês, eu não teria. Realmente, sozinho em algumas situações, a pessoa, né, meio que E aí pira, né, ela menina? perguntando no comunicação seguinte aqui dela, que ela escreveu: posso fazer um tempo a carnívora sem gordura e ir aumentando aos poucos? Essa é a orientação de uma vida inteira. Não sei como você ainda não fez isso. Não é que vai começar sem gordura, você começa natural, no normal, e vai, a cada dia que se sentir melhor, aumentando aos poucos, E é o porque seu seguinte, corpo precisa ela se tem adaptar. Ela tem pedra na vesícula e ela tem problemas com digestão. Ela me fez essa pergunta também, se ela podia usar enzimas digestivas, e eu já vou responder essa pergunta aqui. Gente, eu e Mimi, a gente fala de coisas que a gente usa, tá? Em qualquer processo que vocês vivam, se você achar que o seu processo carnívoro cabe usar uma enzima, é um caso médico. Qual enzima que eu uso? Usa betaína, usa não sei o que lá, usa não sei o que lá. Beleza, vocês podem ir testando. Eu conheço muita gente que se deu muito mal apenas ao começar a usar essas enzimas. Essas enzimas, assim como os prazóis, elas são usadas de maneira pontual e alguns dias. E a galera fica usando por anos e anos e anos, assim como o omeprazol, não sei o quê. Mas assim, ó, você fala que começa carnívoro e para, alguns dias e para. Você nunca experienciou uma carnívora de verdade. Você nunca, porque a carnívora cura problemas digestivos. Ela não causa problemas digestivos, amiga. Esse é o ponto, que ela vai ajustar a sua digestão. Só que você está sem ácido clorídrico, você está com a sua vesícula prejudicada, cheia de pedra, inclusive o que vai curar ela. E até a ponto de dissolver pedras é a gordura animal. Então você tem que começar a comer gordura animal, não tem jeito. E o que acontece? Você tem que começar a comer aos pouquinhos, tem que mastigar a gordura, sinalizar o fígado que ele tem que fabricar bile, você tem que ensinar ele todo dia. Agora, se você vai usar enzima digestiva para isso ou não, não sei nem por que você não começou a carnívoro até hoje usando a enzima. Por que você não começou? Entendeu? A gente já tá, ó, tempão, né, amiga? Tempão. Tempão conversando, né? Você já participou até de uma turma, né? Acho que a turma 15, Mimi. Você nunca fez a carnívora. Muita gente, mas não é pouca não. Vem pra gente, estou na carnívora há tanto tempo e descobre que nunca fez carnívora. Carnívora com queijo não é carnívora, carnívora com fruta não é carnívora. Teve gente até aqui que voltou ao assunto lá do doutor, que o nome dele é esse, falando que a esposa morreu de CA. Claro, nutrindo com fruta, com fibra, com castanha, com fungo. Isso é parasita demais no corpo, gente. Nada mais é do que encapsular o que não presta. E tá lá, ó. Isso que Desculpa a são. dieta da selva, gente. Não funciona, vai ter mesmo, e vai continuar tendo, e vai.
Entendeu? Não, não, não funciona, não. Tem gente aqui querendo saber o nome dele. Me É pergunta lá o no privado. O que, olha só, Fátima Paganelli, você já é nossa seguidora, ó, antiga. O que vocês falam sobre reposição hormonal, amiga? Uma das coisas que a gente mais fala, inclusive nessa live a gente falou, e tem um destaque meu chamado hormônios. Depois você dá uma olhadinha ali, que você vai saber as nossas opiniões, tá? Sobre isso, mas quer fazer, faça, quer encontrar profissionais que façam, façam. A gente sempre fala isso, mas a gente fala as nossas opiniões. Se você repor, o seu corpo não vai produzir. Então, isso aí já é uma coisa para se pensar, ó, já te dá um leque enorme para você começar a entender um pouquinho como é que funciona, tá? Mas se achar que precisa, oi Paulinha, Paula Barros, maravilhosa. A Suzy está dizendo, eu vou fazer o desafio, eu estou exausta. É essa pessoa mesmo que vem e transforma a vida. Ela está cansada de fazer coisa que não funciona. E ela até pergunta aqui se a gente aconselha tomar óleo de coco. A gente aconselha você comer gordura animal. Isso é que vai fazer hormônio. Isso que vai melhorar tudo seu. E aí, sobre a menina que falou da vesícula, porque como gordura me sinto mal, gordura é uma pomada interna, gente. Ela passa cuidando de tudo, cicatrizando. E se você não está dando conta de tanto, por que tudo se começa com passo? Eu vou resolver fazer uma corrida. Eu saio daqui e vou correr 10 quilômetros porque eu resolvi correr. Não, gente, eu começo caminhando. Aí eu caminho mais rápido. Aí eu faço trote. Caminho 1 minuto, corro 1 minuto, caminho 1 minuto. E vou me adequando. E quando eu vou me sentindo apta, eu vou correr 1 quilômetro, depois 2, depois 4, depois 5. Até hoje, eu tenho 2 anos e pouco, eu e Carlinha, vamos fazer 3 anos de carnívora. A gente não come o tanto de gordura que a gente gostaria de comer, porque é uma adaptação. E aí, quando o seu corpo estiver fortalecido, com a gordura suficiente, lubrificando tudo internamente, essas pedras vão sair lindamente, sabe? Você precisa fazer o caminho. Tenha coragem de fazer isso. E o Venha fazer em que grupo. E o que limpa e o que cura o fígado, esquece esses negócios de limpeza de fígado, de limpeza de não sei o que com não sei o que. O que limpa e cura o fígado e a vesícula é a gordura animal, tá, O gente? processo é uma balela. Quantos anos na minha vida, inocentemente, eu fiz essa limpeza hepática. E aí eu pegava uma peneira, tomava tudo direitinho. Quando saía um monte de pedrinha, de tudo que é coisa, eu ficava felizinha. Aí fazia hoje. Aí quando eu acordava no dia seguinte, fazia meu cuscuz, porque ninguém orienta a alimentação. Comia cuscuz, comia pão, comia bolacha. Olha, a maior limpeza, gente, é o seu dia a dia sem sujar. Porque o corpo já limpa sozinho, você não precisa fazer esse sacrifício. Aí, Carlinha, me dá aí um negocinho, um processo de detox. Igual Para de aquelas estudar pessoas, Mimi, hoje. que passam o final de semana inteiro jacando, quando vai ver na segunda-feira tá com suco verde detox. Gente, me dá uma Já pena fiz desse povo, demais acreditando isso. que existe o negócio detox. Gente, ó, quem segue a gente, pelo amor, Pelo entenda amor. que o detox é o seu corpo que faz. Deus deu um órgão incrível, rim, fígado, ele é especialista nisso, é ele que te limpa. Se você parar de jogar sujeira, aí ele consegue parar de Agora ficar lá, ó, imagina um super corpo que formou pedra na vesícula, que formou pedra no rim. Imagina esse a corpo com esse. bagunça que essa moça não está fazendo com o corpo, para ele não conseguir colocar para fora, trabalhando exaustivamente. Ele ainda conseguiu, para ela sobreviver, juntar em nódulos tóxicos de pedra, porque aquilo é sujeira. Imagine, porque ele joga para a pele, enche a gente de acne, de dermatite, de bolinha, de coceira. Ele joga para tudo que é lugar, quando ele não aguenta mais lidar com aquilo, porque está demais. Imagine que ele pegou, ainda juntou e está lá dentro do órgão dela, porque não pode estar circulando tanto lixo no corpo da gente. E o corpo é tão sábio que ele só está fazendo o quê? Protegendo a gente. O CA é o quê? Uma proteção que o corpo faz, encapsula aquilo. E aí apareceu um nódulo no peito da Mimi. Ah, era tanto lixo que ele teve que, poxa, eu esconder aqui para ver se essa criatura consegue viver uns diazinhos a mais. Eu preciso parar de sujar, eu preciso parar de nutrir os parasitas que estão dentro disso aqui, que é, ó, é assim, ó, fulvilhando. Você tem que matar eles de fome, dar carne e gordura. Parasita odeia gordura. Ah, eu não como muita gordura, não gosto. Não é você não, amor. São eles, porque eles querem sobreviver. Corpinho salgado, nosso corpo é salgado. Corta o dedo e chupa o sangue para ver se é doce. Nada em você é feito de açúcar. Nada. Então entenda que a fruta também não é inocente.
entende? Só passando, sabe, por todo o conhecimento, junto com a gente, para vocês entenderem realmente a linguagem do que a gente quer falar, porque nem tudo a gente pode falar aqui. Então, mas não come fruta? Não, no dia a dia não. Você pode comer como exceção, mas ela é um doce. E não existe mais fruta feita por Deus, existe açúcar modificado pelo homem. Nenhuma fruta que você come hoje foi do jeitinho que Deus fez, não. Porque se você comesse uma frutinha de anos atrás que Deus fez, você é intragável. A banana de antes era amarga, cheia de caroços desse tamanho. Hoje são pontinhos pretinhos, super carnudo e mel, doce puro. Manga, todas, morango. Ninguém conseguia comer um morango assim, não. Hoje o morango tá maravilhoso. Mas principalmente, né, Mimi, você continua com o processo fermentativo dentro do seu Claro, corpo. porque Então, assim, não é mais não, alimento. mas fruta faz mal? Fruta não sei o que, não sei em que processo que você tá. Ó, entenda uma coisa. Se você ama muito e quer comer vez ou outra, isso não é mais, não é alimento. Tanto é que se você comer só isso, você não fica bem, não fica viva. Segundo, que entendendo que são cheios de antinutrientes, você não pode pegar isso e colocar para todo dia dentro do corpo, nem toda semana. Porque se tem antinutrientes, vai colecionar dores, doença, fermentar, toda uma bagunça. Mas eu vou responder essa última pergunta para a gente ir para o nosso tema, voltando. Tudo tem a ver, né, gente? Porque a gente estava nessa parte sobre hormônio, alimentação, mas a gente vai voltar a focar aqui. A última que a Suzy perguntou sobre óleo de coco. Óleo de coco, gente, a gente passa na pele, toma um solzinho. Não é algo que você vai pegar, comprar, investir como um alimento e tomar todo dia, porque vai baixar seu colesterol. E a gente está falando aqui de mulher, de hormônio. Então, a gente não quer colesterol baixo, a gente quer colesterol bom para a gente ter uma pele com ele aqui no tanto suficiente para ir ao sol e elaborar o que a gente precisa. E são E hormônios, ó, para uma funcionar pele bem a vida da tratada, né? gente, para ter uma vagina lubrificada, para ter humor, para ter um bom sono, para ter libido, para funcionar bem. Então, Carlinha quer pontuar alguma coisa? Quer responder Não, mais alguma coisa? só quero ler aqui do Estevão, aqui é de Estevão, eu acho que ele foi aluno nosso, de Porangatu, em Goiás, tenho 64 anos, homem, não tenho estrias nem varizes, carnívoro há muitos anos. Aí ele escreveu outro aqui, ó, muito legal. Aqui no Sem Mimimi tem homem, vocês acham que não? Tem homem, gente, tem, São é claro que tem. maravilhosos. E vocês são maravilhosos. É o que não se adequa com a realidade, ok. Carnívoro é um estilo de vida. Quando a gente se entrega, ela nos devolve a nossa essência, um reset. Voltamos a acessar a natureza original. Isso nos deixa confortável na nossa própria pele. Uau! Até printei aqui, Joyce, maravilhosa, porque foi maravilhosa essa sua. Eu cheguei numa fase em que quero ser eu mesma, porque a ideia da eterna beleza é escravizante. Exatamente, escravizante. É exatamente. Hoje a gente ensinou a origem da fibromialgia, muito mau humor e irritabilidade. A Suzy, Mimi, ela entrou na turma 31, tá? Ela tá aqui falando hoje sentindo horrores de dor de fibromialgia e muito mau humor e irritabilidade. Amiga, você sabe o que fazer, você sabe, a gente já conversou muito pelo WhatsApp, eu quero ver essa mudança real em você. Mimi, ela tem um problema seríssimo, ó, de mentalidade, assim, de coisa assim, com a Pegar ela pela gordura, mão. com a gordura animal, coisa assim dela comer, sentir coisas horrorosas, ter que comprar um pote de brigadeiro e comer para tirar aquele gosto, entendeu? Coisa assim, essa daí essa vai vir que ela vai mudar e eu quero ver ela mudar de vida mesmo com essa. E tem assim, fibro, tem, nossa, um monte de coisa essa menina adquiriu. No É, final, ela só tem uma coisa: inflamação. Ponto. E isso a gente resolve lindamente. Então, Suzy botou aqui, ó, eu sinto dores há 7 anos, Suzy. Será que já não deu? Conhece uma pessoa que se suicidou por conta da fibromialgia. Muito triste. Triste mesmo. Agora, vamos para a clareza, porque é radical comer carne, né? A Vanderlélia botou aqui lindamente. Radical é viver com dor há 7 anos. Né? Ela fez a turma 27. Isso é radical. Ir para o mesmo médico e não resolver. Isso é uma coisa radical. Entende, carnívora, gente? carnívora Então, resolve. como a gente estava falando, né, sobre nosso tema aqui,
E a gente estava trazendo sobre essa coisa da saúde e depois dos 40, a gente falou de cuidar do hormônio, tudo que a gente falou aqui também já entrou, cuidar do intestino, do fígado, de inflamação, e um corpo, gente, alinhado, ele reflete na pele, ele reflete no olhar, tem vida dentro da pessoa. E ele reflete também na postura que a pessoa tem diante da vida. Como o Carlinha botou lindamente, sobre pontuar, sobre colocar as pessoas no lugar, sobre ser inspiração. Então, quando você está na sua natureza, quando você funciona bem, você tem isso, sabe? Não é que você vai buscar isso, você é isso de uma forma natural. As pessoas já não abusam tanto de você, você já diz, opa, é até aí o seu limite, você consegue se posicionar. Porque vem uma força que nem você entende de como é, porque é uma força de Deus sobre você estar no lugar e com a vida e a saúde que deveria estar. E, Mimi, olha a Luísa. A Luísa é uma pupila maravilhosa, perdeu 17 quilos aí nesse processo todo, 18. Desde que iniciei a carnívora, há um ano, nunca mais chorei. Tristeza não chega perto de mim. Acho que ela definiu bem, né? A carnívora é uma coisa impressionante mesmo. Traz a gente, né? É, pode falar sobre o uso do BS que o doutor Cal fala. Não, amiga, a gente já falou sobre isto. Assim, se quiser seguir ele, beleza, mas eu já pararia de seguir porque não tem base nenhuma, tá? Enfim, bicarbonato de sódio, gente, é o maior pré-treino que existe, o maior e melhor pré-treino que existe. Então pensa, se ele é um pré-treino estudado, comprovado e pode ser usado todos os dias. Tem base do que esse doutor tá falando? Eu já uso o BS há 3 anos direto. Tem o seu bisavô, sua bisavó que usavam também muito. Sim, né, Carla, gente? questionar um conhecimento estudado por cientistas há mais de 100 Um anos, cara que louco cura, daquele, cura até CA. amiga, Gente, a só pessoa, chega lá e fala assim, aí o amigo, Peter disse, o cara é sem noção, e quem ainda segue ele é mais sem noção ainda. Ele botou bem assim, devia ter printado. fala assim, amiga, chega lá, comenta assim, tchau, e sai da página dele. E outra coisa, gente, se eu colocar hoje, que eu e Carlinhos vamos decidir, se a gente colocar a experiência que nossa pupila fez na piscina dela, com o BF. Vocês vão ver, a piscina estava cheia de larva lá, podre, suja. E ela disse: Eu vou limpar essa piscina de uma forma natural. Ela jogou bicarbonato lá. Cara, vocês precisam ver o que foi que aconteceu. É a mesma Matou. coisa quando a gente coloca dentro da gente. Coisa que não presta, ela não se cria num ambiente oxigenado, limpo, puro. Entende? Não preciso nem discutir. Esse cara, sabe, tá fora. Deixa eu responder só uma pergunta aqui de uma nova pupila, aqui tá como Roságio, né? Ela já segue a gente há um tempão, a gente já vê ela e finalmente ela entrou no desafio, tá conversando comigo desde a turma 4, enfim, né, tal. E ela tá falando aqui, eu também faço uso de hormônios da menopausa, porque a gente estava falando sobre isso, e ela tá falando aqui que vai fazer o desafio. Rô, olha só, relaxa, tá? O desafio é para trazer consciência, para você saber exatamente o que fazer. Todas essas nossas opiniões sobre a questão de reposição hormonal ou não, isso vai de cada um, eu sempre falo isso, gente, a gente está falando aqui as nossas opiniões, eu ia fazer também, tá? Enfim, eu sei qual que é o processo. Tá? Mas a hora que você entende que o nosso corpo ele é uma máquina tão incrível que aí você começa a pensar, né? Por que você não está produzindo os seus hormônios? Por que você está precisando usar um negócio sintético? Por que você não sei o quê? Por quê? O porquê de cada coisa isso vai te levando a entender esse caminho e de repente você decide uma hora, eu vou dar uma pausa para ver como é que meu corpo está se comportando com a carnívora. Já teve pupila agora que parou com a reposição hormonal dela e ela já estava numa vibe de fazer exercício, de carnívora estrita mesmo, tá? E ela não sentiu efeitos, sim, tá sendo maravilhoso, entendeu? Então, assim, você vai trilhando esse caminho, tá? Mas relaxa que tudo na sua hora, tá? Continue com as suas questões médicas, continue com tudo. E o desafio ele traz consciência para tudo, tá? A gente sabe exatamente como é que funciona o nosso corpo, é isso que a gente faz questão de fazer, eu e a Mimi, pra gente literalmente ser os nossos primeiros medicadores, assim, né? Eu não vou falar a palavra ali, porque pode ser, mas pra gente saber como era aquela Cientista senhorinha, de si como mesmo. era como eram as famílias, elas sabiam o que fazer ali, ali naquele momento. Gente, ali vamos falar os primeiros socorros ali, a gente tem que saber disso também, a gente tem que saber como é que funciona, tá? Então, relaxa, tá? Todas as nossas opiniões são acerca disso, trazer mais conhecimento para que vocês façam as perguntas certas, mas
Relaxa que não tem nada errado, não tem nada, tá? Pode ficar Ó, tranquilo. a Suzy está dizendo aqui, tomei 2 dias de óleo de coco orgânico e estou com muitas dores hoje. Por quê? Porque estamos na lua nova e essa lua está bem potente. Você só fez mexer aí com eles e não resolve nada. Depois fala comigo no privado para eu te dar um caminho. Amiga Paulinha, é que ele tá falando no mal do bicarbonato agora, ele tá criando um rebuliço, mas esse cara, ele faz isso mesmo, e essa é a tática dele. Você vê que a página dele já tá com 500 mil seguidores, né? E Então, todo não sei mundo se ele... mandou pra gente, pro Peter, é Oh, isso que ele quer, nossa, divulgação. Ele fala meu algo que ele Deus! sabe que não é verdade, mas ele quer isso, polêmica, e as pessoas, ó, caem bonita. Sim, Suzy, olha Suzy da fibromialgia, Suzy que tá sofrendo, Suzy que não consegue comer gordura animal, perguntando se tomar óleo de coco orgânico. Não, Suzy, é gordura animal, Suzy. Mas, não sei, não sei porque o óleo de coco, gente, ele tem um grande estigma, assim. O óleo de coco, ele é um antifúngico natural. Ele é ótimo. Ele pode ser usado, inclusive, para desparasitar junto com o óleo de rícino, né? Eu já vi o Peter falando de um protocolo, tomou uma colher de cada. A gente não faz, tá, gente? A gente não usa. Só tô falando no contexto que ele é usado, ok? Então, pode ser usado também em questões, eu já vi o Peter falar, para tratar, por exemplo, um H. pylori, uma gastrite, você tomar uma colherzinha, porque ele é antifúngico, ele vai entrar ali, ele vai dar uma. Só que, do jeito que a gente tomava óleo de coco, eu tomava óleo de coco, eu tomava todos os dias o tal do TCM, eu tomava, eu colocava no café o dia inteiro, porque óleo de coco queima gordura, óleo de coco não sei o quê, óleo de coco não sei o quê, não sei o quê, a gente acaba tomando bastante. E o fato é que ele é um óleo vegetal, ele baixa o colesterol também, tá? Inclusive, uma vez eu já postei um estudo sobre isso, assim como os óleos vegetais, óleo vegetal e tal. Por que que falam que o óleo de soja tem lá no, a embalagem dele tradicional? Baixa o colesterol. Para te pegar, lógico, mas ele baixa mesmo o colesterol, olha que coisa horrível, ele age como estatina, né? Então, gente, não é para tomar sempre. Óleo de coco é pontual, assim como o rícino usado, entendeu? A gente não tem protocolo de tomar, mas a gente sabe que o pessoal toma e tal, não sei o que, enfim, Mas, né? ó, A gente, Carlinha, o caso aí da Suzy. A pessoa às vezes está ali, que ela está toda bagunçada pelos sintomas, fibromialgia, tal, tal, tal. Aí vai lá e toma porque viu alguém dizer que tome 2 colheres de óleo de coco. Ele tem aquela função também que é antiparasitária, né? E aí você não vai conseguir resolver o que ela quer, só vai mexer, e aí que as coisas vão se movimentar, se incomodar, mas não sai. Então não é um processo legal. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando vê as coisas aí, porque precisa ver todo um contexto, mas a ansiedade de curar, de melhorar, é tão grande que a pessoa tudo que vai vendo, vai fazendo. Né? Como Carlinha sempre diz, você se pergunta, eu preciso, né? E se der algo aqui, com quem eu vou falar? Como é que eu resolvo isso aqui? Porque e se eu estou cheio amiga, de parasita, futuco eles, eles vão se agitar. Você vai ficar irritada, com mais dor, com depressão, com insônia, e não vai matar. Precisa ter um processo que funcione e você resolva eles e elimine eles de dentro de você. amiga, falando da gordura animal que você não consegue comer ainda, come manteiga, amiga, tá? Esquece óleo de coco, esquece a gordura animal, manteiga. Come uma colher de manteiga todo dia para ir, né, pré-acostumando um pouquinho e tal. E você vai acostumando, mas não precisa se encher de óleo de coco, não, tá? Aí o Deixa Júlio eu ver. colocou, eu sou uma prova viva que a carnívora cura o intestino. Estava com cândida até o topo e em 2 meses estou quase totalmente curado. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Aqui tem o que me ajudou a superar o nojo da gordura foi o torresmo caseiro. Por isso que eu falei para ela, frita mais a gordura, tenta ver como é que você gosta, tenta ver, porque daí você vai acostumando, porque também se forçar, não funciona. Às vezes a gente está falando bastante disso também, que carnívora tem que ser maioria gordura, que não sei o que a pessoa. Aí, quantas pessoas a gente vê, Mimi, exagerando e passando mal? Né? Porque fica com aquela neura, não, eu tenho que fazer assim, eu tenho que não sei o que, não, você tem que ir no seu tempo. É lógico que aí o pessoal da carnívora fala assim, mas proteína demais, você começa a carnívora comendo proteína demais, pode subir a insulina. Eu não consigo entender o que esse povo fala, porque assim, isso não faz muito sentido, sabe? Porque assim, proteína demais, de qualquer forma, vai ser melhor do que pão demais, do que fruta demais, do que qualquer outra coisa demais que a pessoa coma, ou metade da coisa que a pessoa coma durante o dia, né? Então, assim, mesmo se a pessoa coma só proteína,
Aí vai falar assim, mas ela vai virar insulina e a gente não vai ter energia porque não vai ter a gordura, umas coisas loucas assim, sabe? Mas a pessoa está comendo carboidrato, então ela não está comendo carboidrato, então ela não vai ter energia do carboidrato, nem energia da gordura, ela só vai. Mas se a proteína vira, faz o corpo produzir insulina também, então subentende que dá energia também, gente, umas coisas loucas que a gente começa a ouvir, a gente fala assim, e a gente já viu pupila comendo uma colher de banha, se forçando a comer gordura e passando mal. 2 dias ele passando mal, né? E, né, Mimi? Ai, mas eu achei, mas eu queria colocar mais, eu não consigo comer a gordura do bife, aí eu experimentei comer uma colher de banha. Passou mal. O fígado já toma logo um susto, né? O que é isso? Você tá... O que é isso que você está fazendo? Eu não estou preparado. Não tá, ele tá preparado pro açúcar, que ele tá formando ali a gordura no fígado, não sei o que, entendeu? Então, come manteiga. Ok. Continua o script, Mimi. Não, e é exatamente isso que a gente faz dentro do desafio, né? Quem não assistiu, volte à live, assista totalmente, porque a nossa vida é pautada, sabe, gente, não é em estética, é sobre reconectar o seu corpo à vida real, ao que foi feito para Deus, o que foi feito para ele funcionar bem. É curar intestino, é trabalhar essa questão de parasitas, porque a gente não elimina parasitas, a gente deixa ele, como Deus fez, 30% dentro do intestino, e não por aí espalhado, né, como um colega falou aqui, que estava repleto de cândida no ouvido, no corpo, na garganta, com vários sintomas. Não, é para ela ter só aquele tanto que a gente já nasce dentro do intestino, que é para trabalhar sobre nossa saúde. Então, a gente coloca isso no seu lugar, a gente reativa a sua energia, a gente traz disposição, a gente expande sua consciência e traz a feminilidade natural. E isso é realmente transformador dentro do nosso lar, do ambiente que a gente vive. Então, o que eu quero, né, dizer para vocês aqui hoje, deixar para vocês, se você tem 40, 45, 50, sabe? E quer parar de se comparar, quer parar de estar com essa neurose sobre, né? Ai, meu Deus, como é que eu funciono? Quer parar de se comparar com meninas de 25 e começar a se olhar e se admirar no espelho. Trazer de volta essa essência sua, né? E você se colocando nesse lugar, você vai ter clareza do seu papel, do porquê você existe. Então, muita gente está aí se sente perdida porque está totalmente fora de sua missão. E quando eu falo de missão, não é missões mirabolantes, não, como o mundo prega, não. É do seu porquê de existir. E às vezes é algo simples. Que Você está aqui para, sabe, deixar aquilo muito melhor por onde você passa e a gente Deixar se você perde. melhor, né, Mimi? É, primeiro a gente fica melhor para que a gente possa melhorar as pessoas que a gente convive, porque a gente estando em equilíbrio, gente, é outra forma de viver e Nada principalmente bala. de lidar com as coisas que vão nos acontecer. Porque eu sempre falo, a vida é feita de desafios, de imprevistos e de surpresas. Agora, como é que tá, né, a sua mentalidade, a sua força física, mental e espiritual para lidar com vida real? Porque de oba-oba dessa coisa online, a gente está cheio. Mas isso não é vida real. Não é o que acontece com a gente, né? Todo dia. Então, o convite é que vocês venham para a Turma 31, experimentar tudo isso. Vai começar no dia 2 de fevereiro, né? Uma mulher de Orlane, vem pra 40, turma. Vem pra uma turma. mulher Elaine aqui tá fazendo uma pergunta, Mimi. Cara, vai me deixar nervosa. Mentira, amiga, mentira. O pH do estômago não muda com o uso de bicarbonato? Não, amigo. O pH do estômago muda com a alimentação errada, com o uso de omeprazol, com o uso que não tem nada a ver com bicarbonato. Vem pra turma com a gente saber exatamente o que o bicarbonato é, o que ele faz. Também a OX, também os protocolos ali que a gente faz, eu acho que você vai se surpreender, mas não, tá? Não, não muda, Agora é não. engraçado, né, gente? Todo mundo tem essa coisa na cabeça de que o bicarbonato, ele é um antiácido, né? Mas aí eles ficam preocupados, será que não vai baixar a minha acidez? Gente, o que baixa a acidez é o que todo mundo faz uma vida inteira, que é comer açúcar, refrigerante, pizza, bolacha, E o, excesso bica... de carboidrato. e o bicarbonato tem uma explicação aqui no nosso feed do mestre Peter, tá? Que eu faço exatamente essa pergunta para ele, mestre. O bicarbonato é um antiácido? O bicarbonato ele é um antiácido para o intestino, tá, gente? Ele, enfim, ele mata parasita intestinal. É isso que assim, não precisa falar mais nada, né? Enfim.
E que Mas é fique claro, incrível. né? Uma mulher de 40 ela não perde valor. Ela troca ingenuidade por maturidade. Ai, que linda essa mulher de 40. Ela troca, gente, ingenuidade por poder. E aí você precisa simplesmente pegar o mapa certo para assumir os seus poderes. Porque a cada fase da vida da gente, a gente tem, né, nossos superpoderes. Só que muita gente nem sabe, não está nem usufruindo de tudo isso. Então, quem tenta parecer jovem demais é essa pessoa que, ao meu ver, acaba envelhecendo por dentro. Porque é aquele martírio, vive em sofrimento. Meu Deus, eu tenho essa pele, mas eu queria ter outra. Eu tenho esse corpo, mas eu queria ter outro. Eu tenho essa altura, mas não é ela. Eu queria ser um pouco mais alto, um pouco mais de braço, um pouco mais de peito, um pouco mais de quadril. Gente, ame-se. E dentro do que você nasceu para ser, você pode melhorar, porque a estratégia carnívora, ela é regeneradora, né? A vida comum é adoecedora, você envelhece, você degenera. Cada dia você está colocando açúcar e envelhecendo, enferrujando, acabando com tua saúde. Mas a carnívora não, ela rejuvenesce naturalmente. A Né? gente Você vê que a pode carnívora tirar cura até epilepsia, né, Mimi? Deus até me livre. sobre nós mesmos aqui. Vai no feed de 2 anos atrás e olha a minha cara de 2 anos atrás e olhe hoje. Olha a Carlinha há 10 anos atrás no feed, lives, né? Que a gente fez há 2 anos, há um ano atrás, e olhe como a gente está hoje. Isso é vivo. Aqui não tem filtro, não, não uso, não. Eu usava lá atrás, né? Quando eu era low carb, não uso mais em nenhuma hipótese, em hora nenhuma, nada para melhorar. Isso aqui é vida real. Vocês estão vendo. Então a juventude passa, porque tudo na vida da gente passa, mas a mulher, sabe, que se conhece, ela fica irresistível. Ela não está mais preocupada com as pessoas, com opiniões, ela apenas curte a vida dela, ela aproveita cada dia, ela sabe que isso aqui não é para sempre. Então a gente vê assim, a gente entende que a gente sabe que tudo tem uma limitação. Então a gente não quer perder mais tempo com o que não interessa, a gente quer viver e fazer e contribuir com a vida das pessoas e ajudar, sabe? E viver da melhor forma possível, fazendo o que precisa ser feito. Então, as vagas estão abertas para a turma 31, são vagas limitadas, porque quem já fez o desafio, quem nos conhece, a gente não joga você num lugar para você se virar sozinha. Então, a gente faz junto com você. É um grupo que eu e Carlinha se comunica com você todos os dias, do primeiro ao último dia inteiro, das 8 às 18. Então, isso precisa de um limite, porque tem que ter um limite também para que a gente não perca a saúde. A gente quer contribuir, mas também manter a nossa juventude interna, a gente quer manter também a nossa saúde. Então, assuma já esse lugar, garanta a sua vaga. Quando você se inscrever, você já vai entrar no grupo do Esquenta, entender bastante coisa, começar a respirar sobre conhecimento que regenera. E aí, no dia 2 de fevereiro, a gente vai para um próximo nível, né, como eu chamo, que a gente vai receber aulas com mais profundidade, porque você já não terá a mesma E vamos consciência. estar juntos. E vamos estar junto conversando, porque o primeiro grupo ele é fechado, é só conhecimento. Já no segundo, que começa dia 2 de fevereiro, é aberto e a gente vai fazer trocas, tanto nós com vocês, como as veteranas, contando também um pouco das experiências dela, para você ver que é possível. Quando a gente vê a história do outro, a gente compreende que é possível. Nossa, então se ela passou, eu também posso. Porque às vezes a gente acha que está fazendo as coisas só, que é só com a gente que acontece, mas não é não. Então, gente, bora lá. Se você quiser parar de lutar contra o tempo, né? E lutar contra essas crenças que tá aí te fazendo, sabe? Sofrer, começar a viver uma nova temporada na tua vida. Clica no link da bio, segue a minha, a Carlinha, e vamos para frente. Porque E muito 2026, a gente disse, ia ser um ano transformador, e já está sendo, porque a turma 30 tá arrasadora. E a 31 vai ser diferente, né? E, gente, muito, muito, muito obrigada, audiência maravilhosa. É, convidar todos aí para participar do Desafio Sem Mimimi Turma 31, né? Você entrando, já entra no Grupo Esquenta, faz parte do Desafio Sem Mimimi, como se fosse para esquentar os motores, né? E o nosso presente, o nosso super presente, que é a Super Série Câncer, que, assim, todo mundo deveria ter contato com as informações que estão ali. Todos, todos. É utilidade pública.
tá? Mas a gente não pode deixar tão público assim, infelizmente, né? Mas também, né, para quem valoriza aí o nosso trabalho, porque deu muito trabalho fazer essa série, gravar, escrever, tudo mais. Tá? Então, o nosso presente, a série Câncer, esquenta primeiro e dia 2 a gente começa o grupo Desafio, onde a gente vai passar 21 dias juntos em grupo, tá? Com toda a interação, grupo, a gente respondendo ali full time para vocês, com conteúdo diário, conteúdo mais profundo, tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, focados, é lógico, nos hábitos ancestrais, né? Que a gente valoriza muito, que é o que traz realmente hábitos ancestrais, organização de vida, gerenciar o estresse. Não tem como isso andar separado, tá? Então, você não vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida só com a carnívora. Não vai, tem que ter ali esse remanejo de vida, né? Essa mudança mesmo de 360 graus. Só funciona assim. Por isso que às vezes as pessoas passam 1, 2, 3. No quarto, quinto desafio, a pessoa tá, né? Já, já é muito legal porque a gente proporciona isso também, né? Para vocês poder participar de outras turmas e tal, e é muito legal que tem gente com a gente há um tempo já e vale super a pena, mas a gente entrega tudo sempre, tudo para vocês que vocês precisam numa turma, tá? Então é isso. Só vou falar aqui da última perguntinha aqui, que eu acho que essa pupila que chegou agora, amiga, vem pro desafio, mas quem faz carnívoro precisa fazer reposição de magnésio, vitamina C, hormônio D, boro, cromo, amiga, a gente fala tudo que a gente faz no desafio, mas em suma, né, um bife, amiga, come um bife, tá? Mas pesquisa mais para você ter essa resposta com um pouco mais de exatidão. Isso só quem pode fazer é você, tá? Obrigado a todos. Carol chegando aí agora. Carol, assista a live vai para o YouTube daqui a pouco para mais fácil compartilhar. Tem gente que só tem YouTube também, já fica lá esperando. Algumas pupilas já mandaram agora para mim. Cara, a live, não esquece de colocar no, porque não tem Instagram, não tem não sei o que, então beleza. Tá? Então, beijo, gente. Venham pro Desafio Sem Mimimi, mandem Ó, recado, a gente conversa. e entenda que o tempo, ele não destrói ninguém. O tempo não destrói. O que destrói é parar. É parar de se mexer, parar de estudar, parar de, sabe, de fazer as coisas que Vocês realmente. viram o depoimento da Vanessa, que está aqui agora. A Vanessa andou por aí na selva, andou, sei lá, largados e pelados na selva, engordou de novo e tal, não sei o quê, mas tá aí de volta, já tá vestindo aquele vestido 44. Elisandra, ó, Elisandra Paz, eu quero muito fazer uma live com ela, tá? Epilepsia, parou de tomar os remédios, tá? Com a carnívora. Então é por isso que eu falo, gente, existe depressão? Existe não sei o que, não, é subnutrição, gente, é alimentação errada, tá? Então, se atentem nisso, ok? A carnívora resolve. Só que também é um conjunto de coisas que você vai ter que gerenciar na sua vida, que você vai ter que fazer. É o que eu falei ontem, né? Rotina, criar uma organização, parar de se distrair por aí à toa, com coisinhas pequenas, não tem mais distração, gente. A gente 40 mais, a gente não tem mais essa coisa do tempo a perder. A gente não tem tempo a perder nem quando é novo, né? A gente perde pra caramba, mas a gente não tem. Imagina quando é, e tudo se regenera, tudo se renova. A gente tá vendo no Desafio Sem Mimimi pessoas de 80, 90 anos se recuperando de coisas que se tratavam há 30 anos. O que a Mimi falou no começo da live, eu estou com hemorroida, eu estou indo ao angiologista há 10 anos. Nossa! Vocês acham isso normal? Tomar um remédio para pressão durante 15 anos? Tomar não sei o quê? Não, gente, não é. Cuidem. Resgatem a vida de vocês, tá? Então, venham com a gente, assistam as nossas lives. Tem bastante conteúdo aqui também, tá? Muito obrigada a todos aí pelo carinho de sempre. Não tenho tempo a perder, Envelhecer isso nunca aí, será o Johnny. problema, né, Carlinha? Nunca Hã? será o problema. Envelhecer nunca será o problema. O problema é usar essa desculpa e parar para desistir. E vocês viram, postei o que um médico falou também. Quer ter autonomia na sua vida a partir dos 70 anos, não ter que depender de ninguém, não ter que fazer nada. A única coisa que você tem que ter é músculo. Vocês ouviram o que ele falou, não? Tá, gente? Músculo, tá? Não quer Bom, sentar, quem se levantar, com não cuida, sei o que, quer ficar ela não está sozinho até o fim da vida. preocupada, né, Carla, em parecer jovem. Quem se cuida, ela só quer continuar inteira, gente. Ela quer agachar, ela quer cuidar dos afazeres dela, ela quer correr com o netinho. Então, quem se cuida, ela não quer parecer ter 20 anos. E a A gente carnívora treina ainda para de isso. quebra deixa você com o corpo que você tem que ter. Deixa você com. Pronto. Simples assim. Beijo, gente. Beijo. Obrigada.